aquele abraço. Estamos iniciando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2, pela operadora Ultra, em sul da Bahia. Muito obrigado a você de Ilhéus, você de Itabuna, as duas maiores cidades aqui da nossa região sul, tá bom? Fico muito grato e feliz com a audiência de todos vocês. Olha, gente, nós estamos também ao vivo nas redes sociais. Se você for agora no YouTube, você vai ver que a gente está lá ao vivo, tá? Nosso endereço lá é TVI Oficial. Inscreva-se no nosso canal, faça parte dessa comunidade. Já são mais de 16 mil inscritos, tá bom? Vá lá, uma comunidade que cresce a cada dia, em TVI Oficial no YouTube. Lá você pode assistir também os nossos programas gravados. Nós estamos também ao vivo e gravado no tviplay.com.br. Pois é, o tviplay.com.br é um aplicativo que está aí à disposição. Você pode acessá-lo pela internet, né, ou no seu celular e apontando a câmera aqui, né, para o nosso QR Code que está aqui do lado, você vai direto para o canal tviplay.com.br. Lá você vai encontrar notícias atualizadas, minuto a minuto. Notícias que vão passar, inclusive aqui no rodapé do nosso vídeo daqui a pouquinho, você vai encontrar lá. Você acessando o ícone Notícias do TVI Play, você vai direto para a página do Jornal à Tarde, o maior portal de notícias que tem mais de 100 anos informando a população da Bahia, tá bom? Então vai lá, participa, fica por dentro de tudo que está acontecendo aqui na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Minuto a minuto é atualizado. Lá também você vai encontrar tudo sobre a nossa programação, gente. Tudo que você quer saber, o que é que tem na programação da TVI, qual o horário do programa. Lá também você vai ver o comercial, como anunciar na TVI, como anunciar nos produtos da TVI. Porque você não anuncia só na TVI, você pode anunciar no próprio aplicativo TVI Play, você pode anunciar nas redes sociais da TVI. É opcional, você fica à vontade, faz o cardápio que você quiser. Procura lá o ícone ADS no site tviplay.com.br. Lá também tem um botão Stream. No botão Stream você vai assistir conteúdo inédito, conteúdo que você ainda não viu aqui na TVI, você vai ver lá gratuitamente, tá bom? Então conto com a sua audiência, o seu prestígio. A TV também está ao vivo lá, inclusive eu agradeço a quem nos assiste em qualquer parte do mundo, né? Pelo tviplay.com.br. Eu fiquei informado outro dia que tem uma comunidade, né, do Brasil, daqui da Bahia, assistindo a gente lá em Portugal. Muito obrigado a vocês pela audiência, tá bom? Olha, gente, a cidade de Itabuna amanheceu hoje com a mínima de 22 graus, né? O sol estava forte, inclusive, às 6 da manhã. Logo depois, uma nuvem, né, bastante carregada, né? Aquela que é chamada cumulonimbus, né? E a nuvem muito carregada, com muitas chuvas, passou aqui por Ilhéus, Itabuna e trouxe aquela garoazinha que inclusive permanece até agora, né, sobre a cidade. Então o dia está agora parcialmente nublado, anublado e deve permanecer assim até o início da tarde, quando o sol volta a aparecer mais forte, tá bom? Nós teremos aí o dia de hoje e amanhã dessa mesma forma, com a máxima chegando aos 31 graus. Vai ficar aquele dia abafado. Como essa nuvem carregada, né? Ela está passando aí sobre a cidade, ela funciona como uma tampa, né? Então o calor que era para subir, ele não consegue subir, ele bate nessa nuvem e retorna. Então a gente fica como se estivesse dentro de uma panela, de uma assadeira, né? E aí dá esse calorão aí que a gente está passando e vai passar aí até 2 da tarde, 3 da tarde vai ser assim, viu? 31 graus. Já na quarta-feira, provavelmente, um pedacinho da frente fria que está subindo aí pelo Nordeste, aliás, pelo Brasil inteiro, ela está do Centro-Oeste, né, o Oeste, e vai passar aqui pelo Leste da Bahia também. Então, essa frente fria vai passar esse pedacinho por aqui, deve trazer chuvas aí a partir da quarta-feira. Mas hoje e amanhã vai ser muito quente, viu, gente? Inclusive na quarta-feira, mesmo com essa chuva chegando, que a gente fala frente fria porque é chuva, né? Mas na verdade não vai ser nada frio. Na quarta-feira nossa temperatura máxima deve passar dos 31 graus, deve ficar na casa aí dos 33. Porque como essa nuvem carregada, né, vai chegando aí, funciona assim como esse caldeirão. O calor que estava aqui na terra não tem para onde ir, aí, meu amigo, vai ser quente, viu? Então se prepara, porque hoje já está quente, 29 nesse momento aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima. Estamos bem pertinho de Ilhéus, aqui a 500 metros de Ilhéus, né? Estamos praticamente aqui na fronteira entre os dois municípios.
em plena Mata Atlântica, mas nem por isso deixa de fazer calor. Então, 29 nesse momento, e daqui a pouquinho, a partir das 11 horas, já vamos para 30 e ao meio-dia vamos chegar a 31 graus. Então, se prepara aí que vai ser muito quente hoje, tá? Os ventos estão soprando do noroeste para o sudeste e a 9 km por hora. Os ventos estão fracos, tá? Podemos até ter uma rajada ou outra aí chegando aos 28 km por hora. Mas vai ficar nisso aí. O sol deve se pôr às 17 horas e 46 minutos. Com a proximidade do verão, você vê que o sol está se pondo um pouco mais tarde. Bom, hoje é segunda-feira, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre a previsão do tempo para Ilhéus, para Ibicaraí, Floresta Azul, você de Itajuípe também, Itacaré, será que vai da praia, Itacaré? Vamos falar também para quem está em Canavieiras, né, Belmonte e Porto Seguro. Já já a gente dá a previsão para essas cidades, tá bom? Mas como eu disse, hoje é segundona, é mais uma semana que está começando, é dia do quadro PQP aqui em nosso programa, e com o quadro chega ela, a jornalista revoltada, Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos. Temos alguns assuntos interessantes e polêmicos. Um deles é a situação da Imasa. Teve uma reunião agora, recentemente, semana passada, com a diretoria da Imasa e o presidente do SINDAI, que vem a ser o Sindicato de Água e Esgoto aqui. E ficou uma coisa meio duvidosa ainda, a situação dos funcionários. Outro assunto também aqui local é a questão dos venezuelanos. Um grupo de 45 pessoas já saíram daqui. Foram expatriados, foram deportados, não sei, foram parar em Montes Claros, Minas Gerais. Mas diz com a aquiescência do pessoal do grupo, que inclusive assinaram um documento. O pessoal lá de Montes Claros está virado no cão. Nós vamos falar sobre isso. E então vamos falar de uma coisa boa, positiva, o mutirão de diabetes, que foi no dia 15, no sábado, muita gente. Uma organização, como sempre, muito boa, tudo funcionando, tudo direitinho, e que realmente é um modelo que é replicado já em várias partes do país. A COP30, uma confusão, meu Deus do céu, falta água, falta tudo. Aliás, faltou água, mas teve uma parte lá que alagou, que ninguém sabe de onde veio essa água. Invasão, e ainda essa questão do fundo florestal, que só recentemente agora a Alemanha parece que assinou. Está faltando dinheiro, e o Brasil quer dinheiro, quer financiar realmente para preservar a floresta. Vamos ver no que vai dar. Ainda bem que, desculpa, Barbosa está aqui hoje, nós vamos falar sobre futebol. Faltam 5 rodadas para o final. O Flamengo é o líder. Bom dia. Então que siga o líder, né, Toné? Segue o líder. Olha, gente, daqui a pouquinho também a gente vai falar aqui no programa, né, alguns fatos políticos aqui da nossa região, né, que estão aí marcando a semana que passou e essa semana que começa hoje. Já estamos chegando no finalzinho do ano, o pessoal está arrumando aí as tralhas para fazer a campanha política ano que vem. A gente vai comentar também daqui a pouquinho essa situação política aqui da região. O governador esteve visitando aqui Itabuna na última sexta-feira à noite, depois foi para Lomanto Júnior, né, Barro Preto, né? Chamado Lomanto Júnior ou Barro Preto, Toneco? Chama Lomanto Júnior, né? Mas eu acho muito mais bonito podia ser essa mania de trocar o nome da cidade, que é Barro Preto, tão bonito. Chama Barro Preto, né? Então tá aí, Barro Preto que faz limite aí com o município de Itabuna, Itajuípe, né? Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso aí, a visita do governador por lá, anunciando algumas obras. E é isso, né? O governador que está nessa campanha permanente aí para melhorar a sua performance aí nas pesquisas, que apesar de não ter um adversário ainda definido, mas ele não vai bem nas pesquisas. Precisa trabalhar muito ainda. Bom, vamos falar nisso, né? Falar em governador, falar em obras, falar em pesquisa. Vamos falar das obras aqui de Itabuna, o andamento dessas obras, né? Ainda essa semana a gente vai mostrar imagens aqui, como é que estão as obras ali da nova BA-649, da ponte, do viaduto. Aliás, das pontes, né? Porque são 4 pontes e um viaduto. Então a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar das obras aqui do município também, né? Algumas obras que estão em andamento, como a ponte ali do bairro da Conceição, que está sendo construída, né? O projeto da Amélia Amado, que enfim vai ser concluído, né? Aquele projeto original, que era para ser feito de um jeito, foi feito de outro, não terminaram a Amélia Amado.
mas agora o atual prefeito promete que vai concluir esse projeto, a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui no programa, e como o Toné já anunciou aqui, a gente vai falar sobre a situação da Imasa, que vai passar para a Embasa. Isso é mais do que certo, né? E é questão de dias agora. Olha, gente, Ilhéus, 28 graus nesse momento, a máxima vai chegar na casa dos 29 graus às 11h30 da manhã, aliás, às 11 horas, daqui a pouquinho, tá? O sol volta a brilhar também às 11 horas, sem nuvens, porque nesse momento algumas nuvens carregadas ainda passam aí sobre o município de Ilhéus, mas a partir das 11 o sol brilha forte, tá bom? Os ventos estão soprando também em direção ao oeste, né? Ao noroeste, perdão, 12 km por hora, e o sol se põe às 17h42. Então, tá aí a previsão para Ilhéus hoje. Vamos ver como é que fica aqui outra cidade aqui pertinho da gente. Guararema, 29 graus nesse momento. Um abraço aí para a turma de Guararema. 31 graus vai ser a máxima a partir do meio-dia, viu? Vai ficar aí bem próximo de Itabuna, né, na temperatura. Ibicaraí, 29 graus nesse momento, muitas nuvens carregadas no céu. Não chove no dia de hoje. A máxima vai ficar na casa dos 32 graus, mais quente ainda, viu? Itajuípe, 29 graus nesse momento, hein? Cidade do Lago aí, tá bastante nublado também o céu por lá. A máxima vai chegar na casa dos 31 graus a partir do meio-dia. Floresta Azul, 29 graus nesse momento, a máxima fica na casa dos 32 graus. Bem quente também, está bem nublado lá, viu? Itacaré, não dá praia agora, viu? Mas não chove também, né? Só fica aí nublado, o sol aparece mais tímido a partir das 11h30 da manhã, né? O sol promete aparecer com mais firmeza. Aí, a partir daí já dá para você pegar o sol em Itacaré, porque não chove não, vai ficar assim nesse, né, nem lá nem cá, uma hora nublado, outra hora é parcialmente nublado, mas nada de chuva até amanhã em Itacaré, a máxima 28 graus a partir das 11 da manhã. Porto Seguro também com muitas nuvens carregadas chegando aí, o sol quase não aparece durante o dia hoje em Porto Seguro, a máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir das 11 da manhã e previsão de chuva mesmo só quarta-feira. Então você que está em Porto, dá para pegar praia tranquilamente. Canavieiras também muito carregado o céu, mas não é aquela nuvem escura, aquela nuvem de chuva, né? É uma nuvem branquinha, né? Mais leve, mas mesmo assim o sol fica tímido ali entre as nuvens. Da praia hoje, da praia amanhã. A máxima vai ficar na casa dos 29 graus a partir das 11 horas. Vitória da Conquista, céu azul, tranquilo, algumas nuvens aí para decoração do céu, né? Mas nada de chuva. O sol aparece aí entre as nuvens e deve permanecer assim hoje e amanhã. 26 graus nesse momento e a máxima não vai passar dos 29 graus a partir do meio-dia. Um abraço aí para a turma de Vitória da Conquista. Um abraço, Gustavo Magalhães. Você que anda sumido aqui do nosso programa, né, Gustavo? Pareça, Gustavo, venha fazer uma visita aqui, falar aí no nosso programa. Aguardo você, hein? Bom, gente, essa é a previsão para hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia. Lembrando que o sul da Bahia recebe aí a partir de quarta-feira um resquíciozinho, né? Um pedacinho de uma frente fria que vem subindo aí do sudeste para o centro-oeste do Brasil, tá bom? Vamos falar agora da visita do governador na última sexta-feira. Ele esteve em Itabuna, conversou com o prefeito Augusto Castro e depois seguiu para Barro Preto, né? Onde passou o dia lá conversando com o prefeito da cidade, falando de obras, né, para o município. Eu fico contente, Toné, porque o governo do PT, principalmente do Rui Costa para cá, porque o Jacques Wagner não era tão presente assim no interior. Mas o Rui Costa e o Jerônimo, né? Eles têm essa característica de viajar todo fim de semana, feriado, seja o que for, eles visitam a cidade da Bahia. E a gente não via isso em outros governos. É interiorização, né? Pois é, eu me lembro que na época de Antônio Carlos Magalhães, de Paulo Souto, dessa turma, eles só vinham aqui à cidade uma vez por ano e olhe lá. Era só aniversário da cidade ou quando tinha algum evento assim muito importante que eles compareciam à cidade. Não inauguravam obras com tanta frequência como a gente vê esse governo do PT fazendo, né? Então, realmente, a gente tem que dar esse mérito, né? Dar os parabéns para um governo que não só faz a sua parte, faz a sua obrigação, que é trabalhar pelo Estado, que votou nele, mas esse comparecimento também, né? Porque ele poderia trabalhar e não comparecer, né?
Mas ele, além de trabalhar, comparece ali para ver as obras, para conversar com o prefeito, ver as necessidades do município, e isso realmente tem criado um diferencial. Eu acredito que depois desse governo, se vier outro governo de outro partido, ele vai ter que se esforçar muito para fazer o que esse pessoal faz. Agora é o seguinte, eu acho que, opinião pessoal e opinião de muita gente, que o Jerônimo não vai ser candidato à reeleição não, tá um imbróglio muito grande aí. E por conta desse imbróglio, estão de mal, o Jacques Wagner e o Rui Costa. Que o Rui Costa quer, se não for o candidato ao governo da Bahia, vai dar uma rasteira em Jerônimo, fazer candidato ao governo. E aí, porque no Senado só são 2 vagas, né, Barbosa? E já tem vários candidatos, parece que 3 ou 4. Ângelo Coronel, o próprio Jacques Wagner, o Rui Costa, aí todo mundo quer. Então tá faltando uma vaga aí para Rui, para encaixar Rui. Então estão querendo jogar. Ele não, ele disse, se eu não for candidato ao Senado, eu vou para governador. E é isso que o Jacques Wagner não quer. Aí tá complicado. E tem outra coisa também que tá batendo, viu, Barbosa? Que tá preocupando eles, os petistas. Que esse Jerônimo, não sei se Jerônimo, um deles for candidato, que o Jerônimo tem que sair. Jerônimo tem que sair se for candidato à reeleição? Tem que se afastar. Tem que se afastar durante 6 meses. Quem assume? O Cabeção. Eu tenho o vice. O Geraldo, dele. o vice. Qual é o partido do vice? MDB. E quem manda no MDB da Bahia? Gedel Vieira Lima. Gedel Vieira Lima. É isso que eles não querem. Outra confusão, Barbosa, aí. Vai dar o que falar. Já está dando. Que eles não querem deixar durante 6 meses na mão de Gedel o governo da Bahia. Tá complicado. Mas nos bastidores, viu, doutor? Essa turma é muito alinhada, é muito unida, né? Às vezes eles fazem... eu vejo o Rui Costa como candidato a governador, que seria até uma boa. Porque esse Jerônimo nada, Zerônimo nada é a mesma coisa. Eu acho que o Rui era melhor para o PT do que o Jerônimo, porque o Jerônimo está muito ruim nas pesquisas. Agora o Jerônimo, né, aquela história. Qual é o erro do Jerônimo? No meu ponto de vista, Toné, ele parou muitas obras na Bahia. Um exemplo aqui, eu já dei outro dia, vou dar, Ilhéus. Aquela zona sul de Ilhéus, que ia até Cururupi, né? Aquela obra começou no governo de Rui Costa. E assim que o Jerônimo assumiu o governo, ele paralisou as obras. E o governo e não é porque o prefeito era contra, não, muito pelo contrário. Na época era Marão, que era da Panela. Marão PSD, né? E era da Panela ali do PT. Então não tinha por que parar aquela obra, né? E o governador parou a obra, abandonou, não deu satisfação à população. Aquilo contribuiu muito, inclusive, para ele perder a eleição com a Adélia Pinheiro, né? Que a Adélia estava bem nas pesquisas, mas tinha aquela população ali da Zona Sul que foi prejudicada, né? Parte da população de Ilhéus que deu a resposta nas urnas. E culminou também com o Marão, ainda tirando votos, né? Porque você tinha 2 candidaturas do lado do mesmo governo e aí dividiu. Se você pega aquele apoio que teve o candidato de Marão e jogasse para o PT, para a Adélia, o PT tinha ganhado esmagando aí a oposição, que era o Valderico Júnior. Então, a desunião do partido e do grupo, né? Por isso que o Marão agora vai deixar o PSD, porque ele está envergonhado. Ele foi cobrado, né, pelo presidente do PSD na Bahia, que é o manda-chuva, né, do partido, o senador Otto Alencar, porque ele esvaziou a eleição do PT em Ilhéus. O PT hoje poderia ter uma prefeitura importante e não tem, graças à atitude do Marão. Dizem por aí que o Marão está se aproximando do Avante. Ave Maria, quem quer? Pois é, ele inclusive tirou uma foto, né, quando ele anunciou que ia ser candidato, tem uns 15 dias isso aproximadamente, ele tirou uma foto com a camisa da cor do partido, né, do Avante, laranja. Eu espero que esse laranja não caia sobre ele como uma pecha que caiu sobre o Davidson Magalhães aqui em Itabuna. Davidson daí para cá não ganhou mais eleição nenhuma com esse negócio de laranja, né? O PT na época disse que o Davidson era laranja de Fernando Gomes e se pegou no Davidson que... Mas o partido do Davidson sempre foi um puxadinho do PT, tá certo? Só não fala que o PCdoB é um puxadinho do PT. Mas naquela época o Davidson queria apoiar Fernando Gomes, né? Até porque Fernando tinha uma amizade com a mãe dele, a professora... Ela chegou a ser secretária de Educação, Zenaide Magalhães. Zenaide Magalhães, exatamente. E aí a turma do PT, né,
que não gostava de Fernando, acabou empurrando o Davidson Magalhães para essa vala do laranja e de lá ele nunca mais saiu. E agora o Marão aparece com a camisa laranja. Aí a gente não sabe se ele quer ser laranja de alguém ou se ele é do Avante. Porque o Esse Avante, negócio de laranja é meio complicado, viu, Barbosa? tem dois partidos na Bahia, no Brasil, né, que tem essa cor laranja. É o Avante, tem um novo, né? E o Solidariedade, não é não? Aliás, são três. Solidariedade também é. É o laranja. Avante, o Novo e o Solidariedade, tudo laranja, né? Que foi o de pancadinha, né? Pois é. Por sinal, hoje eu vi uma entrevista do Pancadinha na Rádio Interativa, agora pela manhã, né, no programa do Fábio Ferreira. E o Pancadinha disse que apesar de estar do mesmo lado do prefeito, né, no grupo do governador, mas ele não reza na mesma cartilha. O prefeito de um lado, ele do outro. O prefeito Tabuna, você fala. O prefeito Augusto Castro. E que agora é mais divisão do que nunca, porque a mulher do prefeito vai concorrer à vaga do Pancadinha. Então a briga está mais acirrada do que nunca. E ele, inclusive, está sendo cobrado pelos moradores do São Pedro, né? Porque antigamente ele fazia obra no bairro, fazia um monte de coisa. Fazia eventos, né? E agora não está fazendo mais, né? Então isso vai prejudicá-lo muito. Pancadinha que tem perdido muito apoio nas cidades aqui da região. Tem gente que ele doou ambulância, ajudou, o cara ganhou para vereador e agora está de outro lado, está apoiando outro candidato, né? Inclusive Marão está tirando muita gente que apoiava ele. Então a situação de Pancadinha não é fácil para a reeleição. Eu acredito que ele tem uma grande chance aí de não se reeleger, porque o prefeito está vindo aí com rolo compressor, né? Botou a máquina a favor da mulher dele, para trabalhar com a mulher. Inclusive, ele esteve no sábado, aquela feira de saúde, né? Que foi promovida aí pelo Hospital de Olhos, né? Mutirão de diabetes. O mutirão do diabético, ele esteve lá com a mulher dele já pedindo voto, né? Ali ele já está em campanha com a mulher dele. Então a máquina pública está a serviço da mulher do prefeito, que é a Andréa Castro, né? E aí o Pancadinha traz ela para o debate, né? Olha, vamos ver o que é que ela fez em Itabuna, o que é que eu fiz, quem trabalhou mais na época da enchente, se foi a mulher do prefeito ou se fui eu. Isso que ele estava dizendo hoje na rádio. Mas eu acho que é bobagem dele trazer esse debate, porque ela tem a máquina pública na mão, ela tem a prefeitura na mão. Se ele for trazer esse debate, ele vai sair perdendo, né? Eu acredito. Pegando esse gancho, eu vou lembrar que teve uma exoneração, mas disse que foi a pedido do presidente da FASE, que é Fundação de Atenção à Saúde aqui em Itabuna, e é realmente a instituição que administra o Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Era o João Omar Galvão. Semana passada ele foi demitido, disse que a pedido, sei lá. Então não foi demitido, ele pediu demissão. Na verdade, viu, Toné, ele foi fritado. Hein? Na verdade, ele foi fritado no cargo, porque tem duas figuras dentro do hospital de base que foram colocadas politicamente. E essas pessoas cuidam da parte mais importante, que é o financeiro e o pessoal, né? Então, recursos humanos. Recursos humanos. Então, essas duas figuras estavam contra o médico. E aí fritaram o médico. E nessa fritura, o médico não suportou a pressão. Preferiu sair. Pediu para sair. Imediatamente o prefeito aceitou, porque dizem, né, que essas duas figuras fazem aquele trabalho de leve trás, de fazer fofoca. E o prefeito gosta de fofoca. E aí nessa fritaram o João Omar. Falo a história de faltou alinhamento político, como você estava falando aí. Tem que trabalhar para quem? Para a candidata. Exatamente. A candidata é a Andréa Castro, é candidata a deputada, que é a primeira dama e a mulher do prefeito, candidata a deputada estadual. Então ele já indicou um novo nome, que vem a ser Roberto Gama. Ele já indicou, ele já confirmou, inclusive, o prefeito confirmou o nome de Roberto Gama, que já trabalhou lá no Hospital de Base, e que atualmente estava na diretoria financeira da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. Ele foi indicado agora pelo prefeito e vai assumir o lugar de Omar. Quer dizer, é mais político que o Omar. O Omar é um médico. Mas, segundo a Barbosa está dizendo aí, que tem essas futricas aí nos bastidores, desses dois personagens aí que fritaram o Omar, mas tem também a questão do alinhamento político. Dizem que estava faltando esse alinhamento político. Ele não estava fazendo a política que o prefeito queria, fazendo o trabalho realmente agora que é angariar votos, ir atrás de votos. E esse Roberto Gama é o mais indicado. Ele agora vai assumir a presidência do FASE, que administra o Hospital de Base.
Por sinal, Toné, eu acredito que seria a melhor coisa a fazer por parte da Prefeitura de Itabuna seguir o exemplo agora da Embasa, né, que está pegando de volta a Imasa, e fazer isso, pegar o hospital de base, que é do município, foi construído com recurso do município, a gente sabe o esforço foi feito pelo prefeito da época para construir esse hospital, que é monumental, é um hospital gigantesco, e agora depois da reforma... Hospital de portas abertas, né? Agora depois da reforma ficou melhor ainda, então ele podia devolver... Mas tudo bonitinho por fora, viu? Não, por dentro também está bonito. Né? Não, mas eu digo a situação de funcionamento, de operacionalização, desculpe, cheguei lá, entendeu? Que é muito ruim, tá faltando muita coisa. Pois é, mas o prefeito devia aproveitar esse embalo da Imasa e fazer o mesmo com o hospital de base, entregar para o governo do estado, porque são 9,5 milhões mensais. A prefeitura diz que não tem recurso para tocar o hospital sozinho, tem que pegar verba federal, verba do estado. Então, se é assim, por que não entregar logo ao estado? Porque o estado hoje ele regula o hospital de base de Ilhéus, né, o hospital Costa do Cacau, tem o hospital Costa das Baleias, lá em Porto Seguro, né? Tem Teixeira de Freitas, um hospital também do estado. Então, só Itabuna aqui, Toné, no interior da Bahia, só Itabuna possui um hospital próprio, um hospital do município. Que atende a vários municípios. Isso é motivo de orgulho? Mas que orgulho besta é esse? Que a gente tem que ter orgulho do que não está bom? Não, a gente tem que ter orgulho do que está bom. Então, é um orgulho ter um hospital próprio se a gente tiver recurso para tocar. Se o município não tem recurso para tocar, é melhor entregar a gestão ao Estado. Não sei se o Estado também quer, né? Mas tem mais recurso do que a Prefeitura, né? Eu acho que aí acabaria, inclusive, brigas como essa, Toné, que culminou na saída do presidente da fase. Porque a Imasa também era assim, era cabide de emprego e na hora da eleição servia de comitê eleitoral. Todo mundo que tinha lá tinha que pedir voto, tinha que trabalhar para o candidato do prefeito. Então, acabando com isso, a Imasa passando para a Embasa e botando só gente concursado, acaba esse problema. O hospital de base também, passando para o Estado e botando só concursado para trabalhar lá, ou uma empresa terceirizada de fora, como é o Hospital Costa do Cacau, aí acaba essa questão de usar o hospital politicamente. Vai continuar usando, mas não tão descaradamente como é hoje, né, Tona? Porque hoje é muito escancarado essa questão política dentro do hospital de base, um lugar que é feito para salvar vidas e às vezes é usado como politicagem, com esquema de, né, para montar ali, para favorecer candidato A ou candidato B. Os candidatos mesmo a vereador, a gente sabe, né, Barbosa, que tem muito vereador, sempre foi isso, já é uma marca registrada aqui disso, na campanha eleitoral, eleições municipais, que muitos vereadores são eleitos por isso. Eles têm um carro próprio, tem ambulância, eles mesmo fazem, compram um carro usado, transformam em ambulância para transportar essas pessoas, para levar para o hospital. E com privilégio, às vezes chegam lá, passam na frente de todo mundo com um monte de papel e para ser atendido logo com os pacientes. E são eleitos exatamente por fazer esse tipo de trabalho. Que eu acho isso um absurdo, devia ser a obrigação dele. E não ter privilégios. Por quê? As pessoas lá esperando, chegam para ser atendidas, chega o vereador com 4, 5 pessoas dentro de uma ambulância, dentro de um carro particular, e passa na frente, porque é vereador. Mas é uma coisa já de praxe, a gente sabe disso, entendeu, Barbosa? Que muitos vereadores são eleitos fazendo esse tipo de trabalho. Ajuda, claro que as pessoas precisam ser ajudadas, que é aí que tá. Agora, por que o poder público não chega junto? Precisa um vereador fazer essa parte, esse tipo de trabalho. Então, candidatos, no caso. As eleições municipais tem. Não, pode ligar. Eu tenho uma pessoa lá dentro, vai ser atendida logo, não sei o quê. Não, arranjo, não tem vaga, tem, eu arranjo a vaga. É por aí. Então, fica difícil. Eu acho que se não estava faltando esse alinhamento com o Omar, muito embora eu não sei se ele seja mais político do que médico. Porque ele é médico, o Omar. Então, ele pediu para sair. Pegou o boné e saiu. Agora, falando aí nessa história da Imasa, a gente tem que lembrar que a Imasa completou, se não me engano, 30 e quantos anos de municipalização. E agora vai ser devolvida a Imasa. Só que eu não sei. Então, eu acho que tem que ter mais transparência. Tem que dizer, e os investimentos que foram feitos? Eu quero saber o que é que
que é que o município vai ganhar com isso? E os investimentos que foram feitos durante esse tempo todo, mais de 30 anos? O patrimônio vai para onde? É o quê? Qual a indenização? Que tipo de dinheiro, que recurso que a prefeitura vai receber? Nada vai devolver de graça? Não entendi. É assim, entrega tudo, o imóvel, tudo, patrimônio, equipamento, tudo. E o mais importante que é o pessoal. Esse pessoal que é realmente, que funciona, bota a Imasa para funcionar. E teve uma reunião com a diretoria da Imasa, liderada pelo presidente Ivan Maia, com o pessoal do Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, que é o SINDAI. Como está em curso esse processo de migração dos serviços de água da Imasa para a Embasa, foi importante essa reunião. Durante a negociação entre as duas empresas, ficou definida a cessão de 130 colaboradores concursados da Imasa. Quer dizer, 130 colaboradores que vão ficar na empresa para trabalhar com a Embasa. Agora, o que vai acontecer com o restante? Bom, muitos vão ser aproveitados, porque vão transformar, a ideia do prefeito é fazer criar uma autarquia, para que esses colaboradores e principalmente os operários, que não vão ser aproveitados pela Embasa, que vão trabalhar nessa autarquia. Vão cuidar de quê? Da drenagem, resíduos sólidos, manutenção de áreas públicas como praças e jardins, e também, assim, de cuidar de quê? Boca de lobo, de esgotos, de limpar aqueles bueiros, aquelas coisas. Isso vai ser esse tipo de serviço. Vão ser aproveitados, não é? Aí estão também oferecendo, o que a prefeitura está oferecendo também, a Imasa no caso, um programa, o tal do PDV, Programa de Demissão Voluntária, para aqueles que não querem trabalhar, continuar com a Embasa. Então, aqueles efetivos que não vão ficar à vontade, eles poderão entrar com o processo de pedido de demissão voluntária, vão ser indenizados, tempo de serviço, aquelas coisas todas, né, os direitos legais dos trabalhadores, e pronto, e vão sair. E o restante vai ficar com a Embasa. Mas continuo falando e muita gente cobrando. A sociedade tem que cobrar, tem que ter mais transparência. Vai entregar e acabou, é assim? Ué, e esse tempo, mais de 30 anos, os investimentos que foram feitos, os equipamentos que foram adquiridos, máquinas e tudo muito de alto custo, que a gente sabe que esse tipo de maquinário é caro. Fica como? Vai ser entregue e a Imasa não recebe nada? Como se diz como se fala, né? É porteira fechada, né, Barbosa, que fala? Porteira fechada, vende com o que está lá. Eu acho que é na área da pecuária que usa isso, né? Porteira fechada, o gado que estiver lá, que tiver, né? Vai tudo. É assim, mas tem que ser mais transparente, explicar como foi feita essa negociação, esse processo de migração. A sociedade tem que saber, a sociedade civil, todo mundo tem que saber. E outra coisa, isso não passa pela Câmara de Vereadores, não? Barbosa, é assim, eu vou devolver e acabou? Não precisa de aprovação da Câmara, não? Como é isso? A Imasa é o quê? Uma empresa mista, né? A Imasa é uma empresa SA, né? Sociedade Anônima. Onde o maior acionista é o município. É o município, é a prefeitura. Sim. Mas tudo passa pela Câmara de Vereadores também. Agora é o seguinte, como a prefeitura é maior acionista, ela decide. Eu não quero mais, quero devolver. Porque se for fazer conta, Toné, quanto o Estado está investindo em Itabuna hoje, só com o projeto Mais Água, é muito dinheiro, né? O equipamento que foi passado para a Imasa em 1989... 89, são 36 esse equipamento era da Embasa. Então, 90% do que tem na estação de tratamento pertence ao governo do Estado, não pertence à Imasa, ao município, né? Então, é bobagem agora fazer esse encontro de contas. Se for fazer, o município ainda sai devendo ao Estado. Então, é melhor que não faça. É melhor que devolva com porteira fechada mesmo e acabou. Vai assumir também os débitos que tem com a Coelba, né? A Embasa está assumindo tudo, né? Está assumindo o ônus. Qual é o ônus da Embasa hoje? Ativos e passivos. Qual é o ativo, então? Vamos falar do ativo. O ativo são as contas que se cobra todo mês na cidade de Itabuna. Isso é um ativo, é uma renda que é certa, né?
Você tem ali poucas pessoas que atrasam e quando atrasa a água é cortada, o serviço é cortado. Então, é uma arrecadação boa no município de Itabuna. Em contrapartida, tem muito mais déficit do que receita, porque existe um investimento por ser feito que, se a Embasa trabalhar certinho todo ano aqui em Itabuna, ela vai levar ainda 10 a 15 anos para ajustar isso, que é trocar a tubulação de água que já está velha na cidade. Modernizar, né? Modernizar a rede toda, botar a adutora lá da barragem do Itapé até a ETA em Itabuna. Só aí vai investimento de mais de 18 milhões de reais. Dizem até que vai a 60 milhões, né? Mas como quando se fala em obra pública é tudo superfaturado, né? Vamos botar aí por baixo aí 20 milhões de reais. Aí você tem a questão do esgotamento sanitário. Só 30% é tratado hoje em Itabuna. Aliás, não chega nem a 30%. Quase 30%, né? A Embasa vai ter que investir aí cerca de 400 milhões de reais para fazer o tratamento de esgoto aí. Pelo menos para chegar até o que Ilhéus já chegou, o que Vitória da Conquista já chegou, que é 60%. Nem é 100%. Mas se chegar a 60% já estará de bom tamanho, vai dobrar o que hoje Itabuna trata de esgoto, para devolver ao Rio Cachoeira uma água menos poluída, né? Aí você tem também o investimento na despoluição do Rio Cachoeira, que faz parte desse projeto. E a Embasa vai se comprometer? Isso que a gente não sabe que foi... Qual é o prefeito teor dessa negociação? O prefeito falou aí, outro dia ele deu uma entrevista aí na rádio, eu estava ouvindo, e ele falou aqui também... Que a despoluição entrou também nesse negócio? Ele deu uma entrevista aqui com o Val Cabral outro dia e falou sobre isso, né? Que todo esse projeto está incluído em quem pegasse a Embasa. Se fosse privatizar, quem privatizasse iria fazer isso, iria se comprometer com esse projeto. Que é justamente por isso que a Embasa está sendo devolvida. Por quê? Porque ela não tem condições de fazer isso, né? Então, é melhor que passe para quem tem condições de fazer. E aí a Embasa, que é a empresa baiana de saneamento, ela vai pegar com esse compromisso de tirar o esgoto do Rio Cachoeira, que já existe um projeto, né? O próprio presidente da Embasa falou aqui outro dia, que tem esse projeto que é viável, e o projeto de, além de despoluir o rio, tratar o esgoto, né? Então, tratando também o esgoto, esse esgoto que vai cair no Rio Cachoeira já é um esgoto tratado, então já despolui. Mas fora isso, existe um projeto ali de toda a margem do Cachoeira, passar uma tubulação que vai pegar essa, seja a água da chuva, né? Uma água que não é de esgoto sanitário, mas vem ali... chamada águas pluviais, né? Que cai no asfalto. Essa água hoje cai toda no Rio Cachoeira e leva dejetos também. Então, você botando essa tubulação na margem do Rio Cachoeira, dos dois lados, você evita essa água cair no Rio Cachoeira e ela vai direto para a estação de tratamento. Inclusive, existe uma estação de tratamento ali, onde está sendo construída uma ponte agora do bairro da Conceição. Do lado do centro ali, né? Na Miguel Calmon. Ali tem uma estação de tratamento de água, justamente na margem do Rio Cachoeira, para evitar que a água contaminada caia ali. Então, enfim, é um projeto viável, que não é tão caro. Mas não é, mas veja bem, mas não é para hoje, né? É médio e longo prazo, né? Então, isso aí, Toné, tem que constar nesse documento de entrega, né? Da Embasa para a Embasa. É isso que a população, a sociedade tem que cobrar. Quais são os termos? Mas a sociedade, Toné, ela só pode cobrar através do vereador. Mas se 90% da Câmara está vendida à Prefeitura hoje, os vereadores estão vendidos. Está todo mundo quieto, caladinho, ninguém fala nada. Pois é. Uma observação, Barbosa. Não tem vereador de oposição, não tem. Esse tal de, como é, PPP, lembra que uma vez Fernando Gomes tentou fazer isso com a Embasa e foi um Deus nos acuda? Pois é, porque PPP, né? É um outro processo, né? PPP é quando você faz parceria, o privado público. É uma parceria público-privado. Público-privado, exatamente. PPP. O que é parceria público-privada? É você pegar, digamos, vou dar um exemplo aqui. Não é o caso, não. Mas vamos citar um nome aqui que é uma empresa conhecida, né? A Odebrecht. Ela é uma empresa privada. Aí ela vem para comprar a Embasa. Mas aí a prefeitura fala, não vou vender. A gente faz uma parceria. Então, junta aí a Odebrecht com a prefeitura, fazem uma parceria. Isso é PPP. E aí, nessa parceria, a empresa se compromete a fazer essas obras.
e teria aí 20 ou 30 anos para administrar a Inmasa. Mas não é o caso, agora é devolução. A gente está devolvendo para outra empresa de saneamento pública, que é a empresa do governo do estado, que era que antes da municipalização era realmente administrada pela Inbasa. Sempre foi, mas depois a prefeitura resolveu assumir, virou Ibisa. Foi Fernando Gomes, né? A empresa chamava-se Ibisa, em 89. Aí nos idos de 90, essa empresa passou a ser chamada Inmasa, né? E estava indo bem, mas chega um ponto, Toné, que estrangula, porque você tem hoje tubos sendo... Aquele tubo que foi colocado em 1989, hoje já não presta mais. Ele foi corroído pela terra e esse tubo vira e mexe está estourando aqui, ali, aí tem que ficar escavando a cidade toda. Então o certo é a empresa fazer um plano de troca dessa tubulação planejado. Ó, vamos trocar toda a tubulação do bairro São Caetano no período de 1 ano ou de 2 anos, pronto. Aí depois trocar todo o São Caetano, agora vamos para a Califórnia. Itabuna tem 90 bairros. Imagine quanto demorará para trocar toda essa malha de tubo que já está ficando podre, né? Porque plástico, ele demora a apodrecer dentro da terra, mas apodrece, tudo apodrece. Então, já temos aí, nós estamos falando de quê? 89 para 2025, nós estamos falando de 50 36 anos. 36, né? 36 anos, então é quase um cinquentenário aí, então tem que trocar. Aí você tem agora bairros novos que surgem a cada dia em Itabuna, loteamentos novos, condomínios novos. E a Inmasa precisa crescer para acompanhar esse crescimento, né? O volume de investimentos é muito alto. Então, por exemplo, agora está em 30% de tratamento de esgoto. Aí a Inmasa... É muito pouco. A Inmasa chega agora, digamos que eleve para 60%. Mas daqui a 10 anos... Sim, mas não é agora. Tem que ser agora, não pode esperar mais. A curto prazo, Barbosa, é isso que me preocupa. Toné, eu vou lhe falar de novo aqui, vou ver se o telespectador também não está entendendo em casa. A Inmasa está sendo devolvida para a Inbasa, porque ela teria que fazer essas obras agora e não tem condição. Então, se ela está devolvendo porque ela não tem condição, quem assumir vai ter que fazer agora. Condições financeiras, você fala. Então, não tem dinheiro, gente, não tem dinheiro. Pois é, quem está assumindo agora vai ter que fazer. Então são obras que não dá para esperar para amanhã. Por exemplo, a barragem do Rio Colônia foi feita pelo Rui Costa, mas não foi feita a adutora. Porque o governador não tem a obrigação de fazer a adutora, ele fez a barragem. A adutora quem tem que fazer é quem vai explorar o serviço de água. Então teria que ter sido a Inmasa. Como a Inmasa não teve condições financeiras, a Inbasa vai ter que fazer agora. Porque para a gente ter uma tranquilidade aí no verão, para não ter falta de água, a gente precisa ter essa barragem a pleno vapor funcionando em parceria com a ETA, que é a Estação de Tratamento de Água de Itabuna. Então a Inbasa agora vai ter que fazer, e é urgente, né? Dizem que vai custar 60 milhões essa obra. Aí vai aumentar a conta de água? Pergunta que não quer calar. Com certeza, Toné, eles aumentam, porque é aquela história, né? A conta tem que fechar. Se é uma empresa que fornece água e essa água tem um custo, esse custo tem que ser pago. E quem vai pagar somos nós. E é assim que a banda toca, né? Em todo lugar. Porque tem localidades aí que as pessoas reclamam muito que pagam a taxa de esgoto que não tem esgoto. Não tem tratamento de esgoto. Nós estamos aqui nesse bairro, aqui nesse condomínio, né? Que é um bairro aqui, onde não tem tratamento. E paga a taxa. E paga a taxa. Isso, inclusive, é inconstitucional, mas ninguém reclama, vai ficando por isso mesmo, né? E a Inmasa, ela já está aumentando a tarifa de água. Já aumentou, durante esses últimos 3 meses aí, cerca de R$10 em cada conta. Contas essas que... baratas, né? Que eu vejo o pessoal reclamando aí muito. São contas aí de R$110, R$120 em média. Teve um aumento aí de mais de 10%. Então, uma conta que pagava R$110 passou para 115, né, aproximadamente. A que pagava 115 já passou para 125, 126. Então a Inmasa vem corrigindo isso aos poucos, para que o consumidor não sinta o impacto no bolso, né? E toda vez que coloca hidrômetro novo, coloca isso, a Inmasa bota ali R$1, R$2 a mais, a pessoa nem sente e está pagando ali um aumento correspondente àquele investimento. E eles reclamam muito, Barbosa, ao longo desse período, né, da inadimplência.
inclusive da inadimplência no comércio. Eu lembro que eles fizeram um programa de essa inadimplência, que se não pagasse, o comércio ia parar no Serasa, e que ia ser... Teve uma série de punições aí, inclusive junto para o comércio, para pagar. Muitos comerciantes que não estavam pagando, com os débitos altíssimos, a inadimplência altíssima. E sabe qual era o que esses comerciantes estavam fazendo? Muita gente boa, inclusive eu conheço, estavam utilizando, comprando água de carro-pipa, desses caminhões. Água que você não sabe a procedência. Tem um local ali perto, acho que é no bairro Castalho, não sei onde, tem uma fonte ali, que um amigo meu outro dia me chamou a atenção. Toné, precisa ver, que tem uns caminhões que estão abastecendo ali, não tem procedência nenhuma essa água. Você não sabe que tipo de água é essa, potável que não é. Não existe potabilidade, é uma loucura. E é muito. Então, os comerciantes, para não pagar a Embasa, o que fizeram? Ou abriram poços artesianos, ou então estão comprando água, Barbosa, desses caminhões tanque de procedência duvidosa. E não pagam, a inadimplência está altíssima. Fica difícil, né? Itabuna tem muito disso, tem muito poço artesiano. As pessoas confundem poço artesiano, Toné, com água mineral. Água mineral, o que é água mineral? É uma água que sai da pedra, né? Ela tem uma nascente, geralmente é numa pedra. Toda a água, ela fica no lençol freático. A água não nasce, né? A gente fala nascente, mas a água não nasce. Ela não brota de uma terra. A água, ela está presa no lençol freático e quando ela acha uma brechazinha, ela começa a sair, né? E ali a gente chama de nascente. Mas toda a água vem da terra, ela filtra a terra, passa pela terra e vai parar num poço que fica no lençol freático, né? Abaixo dessa superfície que a gente pisa. Então as pessoas veem uma água ali minando da pedra e fala que é água mineral, mas não faz um teste de pH, não passa por um laboratório para saber se aquela água tem coliforme fecal, se ela passou por uma fossa, porque vem debaixo da terra, então tudo é possível, né? Às vezes a água passa por um cemitério e carrega ali dejetos e restos mortais e a pessoa acha que está tomando uma água pura, maravilhosa. Eu, particularmente, eu não consumo muita água mineral. Essa água engarrafada, eu não consumo, porque a água mineral, ela não passa por nenhum tratamento. Ela não tem um tratamento como tem a água. Mas você não tem aquela opção de você usar um filtro, comprar aqueles filtros? Sim, mas o filtro da água mineral não é filtro, né? Ali é uma torneira, que você bota a água e ela vai direto para a torneira onde você enche um copinho. Ali não é filtro. Então, o ideal é você filtrar. Não, mas aquele filtro, Barbosa, que você acopla na garrafa, no galão? Ali não é filtro, ali é uma torneira que gela ou não, mas não é filtro, ela não filtra. Porque a água mineral não precisa necessariamente ser filtrada, porque o segredo da água mineral é justamente ela vir com minério da terra, né? Aí você tem que saber ali, você lê o rótulo de uma água mineral, você vai ver o que contém naquela água. O que contém ali não é que o homem colocou, aditivou, não. Ela vem com aquelas características, porque isso é medido em laboratório. Então você tem ali uma água com melhor pH, melhor acidez ou menos acidez e tal. Isso depende da pedra, da mina que aquela água saiu. Mas não é aditivado ali pelo homem como na água tratada. A água tratada, por exemplo, a Embasa, né? Ela pega aquela água bruta do rio, com dejetos, com folha, com tudo ali, e vai para uma estação de tratamento. Primeiro vem a captação primeiro aí, essa primeira fase, né? Aí vai para lá bruta, água com barro, com um monte de dejetos. Depois vem para a estação de tratamento. Aí chega na estação de tratamento, ela passa por uma série de filtros. Produtos químicos para fazer o tratamento. Cada filtro desse, Toné, tem um diâmetro de filtragem que vai eliminando as impurezas. E depois que ela passa por toda essa filtragem, ela recebe aditivos químicos. Aí Só então é feita a distribuição. Muito depois disso, porque ela tem a fase de decantação, de filtragem e depois de tratamento. Aí depois do tratamento é que passa a ser distribuída. É uma água que recebe cloro, flúor e outras coisas mais. Então a água tratada, a água da empresa que você paga, é muito mais confiável do que água mineral.
Pode ser água mineral da empresa suíça, da empresa baiana, da empresa itabunense, não importa. Toda água mineral vem da terra e não tem tratamento. A água que tem tratamento é essa que você paga a conta. Então essa água que você paga a conta, ela é muito bem tratada e ela ela tem muito mais confiança e credibilidade na hora de você beber do que uma água mineral. É mais segura, né? Pois mais é. confiabilidade, né? E outra coisa, hoje eles falsificam, gente, cerveja, uísque, vinho. Vodka. E não vão falsificar água. Então o cara pega lá uma garrafa de água de uma marca famosíssima, leva para casa, junta aquelas garrafas no lixo, leva para casa, compra uma maquinazinha de botar a tampa, que custa aí hoje na internet. A rotulagem é facílima, né? Rotulagem. Não, ele nem mexe no rótulo, porque não precisa. Tem garrafinha que já vem com o rótulo colado. Então ele só faz lavar e encher de água da torneira da casa dele e vende ali no calor, geladinha. Você não está nem aí se a água é mineral ou deixa de ser mineral, você não vai ter como descobrir. E pronto, fica por isso mesmo. E às vezes você está tomando uma água suja, né? Sem tratamento. Então eu não confio em água mineral. Raramente eu tomo água mineral. Quando eu tomo, eu costumo comprar ou em supermercado, né? E levar para viagem, levar para algum lugar. Ou então se eu estiver no aeroporto, que é mais confiável, né? Enfim, numa rodoviária você pode até comprar. Mas na rua eu não aconselho. Embora eu até defendo, né, que as pessoas precisam ganhar dinheiro. Eu conheço história bonita, né, de pessoas que empreenderam vendendo água, hoje estão ricos, né, vendendo água no semáforo. Então tem pessoas de bem fazendo tudo, mas infelizmente tem pessoas do mal também fazendo muita coisa. Então eu prefiro não confiar. Agora é sempre um alto custo, né? Como você falou, a questão da captação. Nós temos aqui Castelo Novo, que é município de Ilhéus, tem uma estação de captação. Então essa água, quando chega em sua casa, ela percorre quilômetros e quilômetros. Através de quê? Bombeamento. Bombeamento quer dizer o quê? Bomba. Bomba quer dizer o quê? Eletricidade. Você tem que ligar numa tomada para ela bombear. E esse custo é altíssimo. Consome uma energia elétrica fabulosa. E essa energia elétrica também é um custo que vai também implícito na sua conta, que é muito alta, esse processo. A Imasa deve horrores à Coelba, a empresa de energia elétrica. E sempre quando muda de prefeito, quando muda de gestor, vamos fazer um acordo. Nunca pagam o que devem, é sempre fazendo acordo. Aí fica pagando o que deve e a conta atual, o que deve e a conta atual. Depois deixa de pagar a conta, o que deve, aí vai acumulando, vai lá para cima. E de vez em quando a Coelba se irrita, se aborrece, a confusão, vão para a justiça, interrompe a energia, aí fala que foi uma árvore que um raio caiu numa árvore, que não sei o que, problema de fiação. Sempre tem problema da rede elétrica. Por conta, eu acredito também que às vezes a empresa sabota para ver se consegue que paguem os atrasados. Que esse débito que a Imasa tem para com a empresa de energia elétrica, no nosso caso aqui, que é a Coelba, é muito alto. E sempre é jogado para frente. É acordo entre acordo, é negociação, é impagável. A Imasa agora vai ter também que assumir isso, né, Barbosa? Vai ter que pagar, né? Pois é. Entrar em negociação, né, de novo. Olha, na verdade, essa história é mal contada, porque assim, quando o Azevedo saiu da prefeitura de Itabuna, entregou a Imasa, naquela época acho que foi Vani, né, que assumiu, tinha uma dívida de mais de 100 milhões. Aí o Vani não pagou essa dívida. Aí quando o Vani saiu... Mas você fala essa dívida com a empresa de energia elétrica ou... Com a empresa... 100 milhões? 100 milhões. Aí quando o Vani entregou a Fernando Gomes, entrou o Jader. E o Jader fez um trabalho bacana. Eu acompanhei de perto. Fui lá várias vezes, conversei com ele. E o presidente Jader, naquela época, me mostrou lá que tinha sanado esses 100 milhões. Parcelou tudo com a Imasa, fez tudo bonitinho e estava pagando. Inclusive, enxugou muito as despesas da Imasa. Para você ter uma ideia, Toné, a Imasa alugava carros, mais de 20 carros por mês, deixou de alugar carro, cortou todos os excessos, as despesas que tinha sem necessidade.
enxugou mesmo a Imasa. Tanto que houve até uma briga do Jader naquele momento com o prefeito Fernando Gomes, né, o saudoso Fernando, que o filho do finado Fernando Gomes quis colocar na Imasa pessoas para trabalhar. E o Jader não colocou, falou, não, aqui não vou botar ninguém, só vai ficar quem já está aí. E houve uma briga nessa época porque era o filho do Fernando que queria botar e não botou. E o Fernando deu apoio ao Jader. Não, realmente não é para botar ninguém, é para enxugar. E ao sair da prefeitura, 4 anos depois, o Jader fez um balanço e apresentou para a imprensa. E naquele momento ele disse que tinha sanado todas as dívidas da empresa com a Coelba. Ponto. Entregou a Imasa saneada. Enxuta. Enxuta. Então o prefeito Augusto Castro pegou uma empresa sem dívidas. E continua devendo ainda a Imasa? Olha, A Coelba. Sim, mas aí ele trouxe uma empresa de Juazeiro para trabalhar na Imasa, quando não tinha necessidade. Ele inchou a máquina, né? Os vereadores botaram o que eles queriam lá para trabalhar. Aí começou toda a bagunça de novo. Esse foi o problema. Se ele mantivesse a empresa enxuta, como foi apresentada, hoje não estaria esse problema tão grande como está. Então, por exemplo, o sindicato, o Sindai, eles denunciaram que o ex-presidente da Imasa, que veio de Juazeiro, trouxe com ele uma empresa de lá, e essa empresa tinha mais de 1.000 funcionários empregados na Imasa, Toné. É brincadeira? 1.000 pessoas a mais no quadro da Imasa, é muita gente. É muita gente. Alugou mais de 20 carros. Bota aí o aluguel de um carro com combustível, com tudo aí, vou botar 5, 6 mil reais Combustível, por mês. manutenção, tudo. Não, manutenção quando é alugado você não tem. A manutenção é por conta da locadora. É por conta da locadora? É, mas você tem aí a gasolina. Então vamos botar aí por baixo, 8 mil reais cada carro desse. Mensalmente você pagando, né? Então foi muita despesa criada sem necessidade. Esse é o problema. Aí inchou a máquina de novo. A melhor coisa que esse prefeito fez foi devolver para a Embasa. Acaba esse cabide de emprego, essa coisa de má administração. Vamos ver, né, Barbosa? Vamos ver por aí, né? Não, foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa, Toné. Porque a Embasa é uma empresa que tem um know-how, faz na Bahia toda, né? A gente não é melhor do que as outras cidades. Todas as cidades da Bahia são controladas pela Embasa. Não, mas tem outra aí, não sei se é a Lagoinhas. Você só tem Juazeiro. Juazeiro, que é municipalizada também. É, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Itabuna. Itabuna. Hoje só essas três. Não, aliás, Itajuípe também, né? Parece que tem uma cidade menor. Não, Itajuípe é SAI. Serviço Autônomo de Água e Esgoto, não. Então. Não é municipalizado. Não é estadualizado, é municipalizado. É municipalizado, é. Pois é, então você tem Itajuípe, Itabuna, Teixeira e Juazeiro. Acho que Itapetinga também. Mas é burrice isso, é burrice. Porque a Embasa, ela tem um know-how, ela faz na Bahia toda. E ela tem um know-how, já faz, entrega para quem tem o know-how. E o governo do estado hoje faz um bom trabalho. É diferente daquele governo do estado passado, de 89, da década de 80. Hoje é outra estrutura. O governo do estado. Mas a cidade também cresceu, né, Barbosa? Também tem que ver isso, né? A proporção que cresce, o número de empreendimentos imobiliários também aumentou muito. Então, isso também aumentou também o quê? Tem a demanda por água, né? Precisa. E a oferta é proporcional a essa demanda? Ninguém sabe. Precisa de muito mais água. Hoje, com os reservatórios inaugurados, né, fica tranquilo, né? Mas já tivemos um déficit muito grande. Mas hoje existe aí 3 grandes reservatórios, né? 2, né? 2. Da Zona Oeste e o da Zona Sul. Um no Novo né? Lomanto, que é 3 milhões de litros, e o Novo Jaçanã, que são 5 milhões de litros cúbicos de água. Então hoje já normalizou, a gente já não Pelo menos lá na minha área, que fica no Novo Jaçanã, esse vidro cá pelo Novo Jaçanã, não tem faltado água. Vamos ver, a prova dos 9 vai ser agora no verão. É isso que eu ia falar agora. Vamos passar o verão para a gente dizer realmente se melhorou ou não. Se funcionou. Pois é, olha, vamos mudar de assunto, Toné? Vamos virar a chave. Enquanto você prepara mais um PQP aí, eu vou dar uma dica aqui. Tem muita gente aí da melhor idade, né, da terceira idade, que assiste nosso programa, assiste a programação aqui da TVI. Inclusive, eu quero mandar um abraço à Dona Rosa. Ela mora aí nas Nações Unidas aí, né? Eu esqueci o nome do edifício, Dona Rosa, que a senhora mora aí. Fica bem pertinho da igreja São José, né, o prédio que ela mora. E ela assiste a gente todo dia. Muito obrigado, viu, Dona Rosa, o seu esposo também.
Eles que são da cidade de Araras, em São Paulo, vieram morar em Itabuna, se apaixonaram por Itabuna, estão aqui até hoje. Então, um abraço, Dona Rosa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, viu? Quero mandar um abraço também para a Dona Ieda, que é outra grande figura, mora no Jardim Vitória, né? Um abraço. Eu esqueci o prédio que Dona Ieda mora. O nome de prédio de edifício, né? Eu não lembro muito. Mas é aí no Jardim Vitória, ela também assiste a gente todo dia. Um grande abraço, Dona Ieda. Muito obrigado também pelo carinho da sua audiência. Tem muita gente boa assistindo a gente, viu? Quero mandar um abraço a Lelé, que está em Salvador assistindo a gente. Miguel Lima, que está em Salvador assistindo a gente. Antônio Matos, também em Salvador assistindo a gente. Muito obrigado. Eu vou dar uma dica aqui de alimentação hoje para o programa, né? Cássio vai mostrar uma foto aí. A gente vai falar sobre um alimento que tem nomes diferentes em regiões do país diferentes. Então, por exemplo, tem região do Brasil que chama macaxeira, tem outros lugares que chama empim, né? E cada lugar chama de um nome diferente, mas o resultado é o mesmo, o alimento é gostoso do mesmo jeito, não importa o nome. Então, vou dar uma dica para você. Você sabia que comer macaxeira ou comer empim pela manhã, né, vai ajudar muito o estômago vazio, reduzindo o seu peso corporal, fortalecendo seus ossos, combatendo a anemia, regulando o açúcar no sangue e melhorando a pele. Olha aí, tá vendo? O aipim, gente, é um alimento saudável, muito bom, né, para qualquer idade, né? Mas se você está na melhor idade, melhor ainda para cuidar do seu corpo. Então, ao contrário do que se diz, né, que é ruim para a glicose, porque aumenta muito a glicose, não é bem assim. É um carboidrato excelente, porque ele trabalha lentamente no organismo e com isso ele regula, ao invés de aumentar, ele regula o nível de açúcar no sangue, tá? Então é um ótimo alimento para você comer pela manhã. Passa aí uma manteiguinha de leve, né? Não usa margarina não, pelo amor de Deus, viu? Margarina é que entope veias. Na década de 70, 80, eu era criança na década de 80, né? E a televisão fazia propaganda de margarina, que era a margarina da família, bonita, sorridente, e acabou, né, entupindo a veia de todo mundo no Brasil. A margarina é o pior alimento para entupir veia. Aquilo ali é uma cola. É, horrível. Mas eles diziam que era saudável. Não. Saudável, eu acho que seja a gordura animal, não essa gordura que usa. Pois é, mas os médicos na década de 80 defendiam que a margarina era mais saudável do que a manteiga. E nunca foi. E você vê, quando você vai, por exemplo, eu gosto muito de ovo, vai fritar, ela demora de derreter. É você aquece a panela, mesmo a frigideira, você bota, demora. Aquele negócio fica colado, é horrível. É porque a margarina é a base de petróleo, é um plástico, é vegetal misturado aquilo ali com deve petróleo. entupir, às vezes, todo mundo, né? Quem come a margarina pode ter certeza que tem artéria entupida. Então, fuja de coisa artificial. Corra para o animal. A gordura preferível a gordura animal, é muito mais saudável. Tanto é que na década de 50 no Brasil, italianos se fizeram ricos, né, como a família Martinelli. Tem outra família lá que chegou em São Paulo na década de 30 e que ficou milionário vendendo banha de porco na lata. Por quê? Porque a banha de porco era mais saudável do que qualquer outra coisa, né? Então, o pessoal só cozinhava, só fazia fritura, tudo com banha de porco, né? Pois é. Depois inventaram que é o colesterol, que aumenta, que eleva o colesterol, que não é para usar isso. Aí inventaram que é para usar margarina. Me livre. É por isso, gente, que eu não vou nessa onda de modismo. Quer ver outra coisa? Eu me lembro que eu gostava muito de ovo quando eu era adolescente e lá em casa, não, o médico falou que ovo é colesterol, ovo é proibido. Então eu quase não comi ovo na minha adolescência. Meus pais não deixavam. Hoje é obrigatório no cardápio, né? O ovo é saudável. E eu gosto do ovo, somente aquele caipira com aquela gemazinha assim, bem amarga, bem laranja, assim, esse ovo branco horroroso. Deus me livre, o gosto é ruim, o caipira é fã. Inclusive tem uma foto aí, Cássio vai mostrar aí desse ovo que você está falando aí. Ó. Comer ovos. Você vê, com a laranja. Comer ovos diariamente fortalece os músculos, melhora a imunidade, faz bem para o cérebro e ajuda na perda de peso. Então tá aí, o ovo é saudável, é recomendado. Né? Olha aí, Toné, esse ovo aí que você gosta, o ovo de galinha caipira. Galinha caipira. Pois é. Então tá aí, gente, são dicas aí de alimentação, né, dando aí para você em nosso programa de hoje. Para sair um pouco dessas notícias pesadas do dia a dia aí. Mas vamos lá, vamos mais um PQP, Toné?
Mas esse PQP é positivo. Falar do mutirão de diabetes. Foi realizado no sábado, dia 15, ali na Praça Rio Cachoeira, em frente ao Hospital de Olhos, Beira Rio. E esse ano foi a 21ª edição do mutirão. Como sempre, muita gente, muito bem organizado. E o coordenador da ONG Unidos pelo Diabetes, que é o oftalmo Rafael Andrade, que pertence à equipe do Hospital de Olhos Beira Rio, ele mandou aqui uma matéria muito interessante, dizendo que o mutirão conseguiu vencer uma travessia para a digitalização completa dos processos, onde a tecnologia foi a vedete. Eu achei interessante isso. Inclusive nós estamos mostrando aí, Tom, né, uma foto de toda a equipe que trabalhou. Aí dos voluntários, todo o pessoal que trabalhou. Isso. Pois Todos os dados clínicos foram coletados e analisados em tempo real. Em real. Chegaram lá, fazer o exame, já estava lá o resultado. Imediatamente, sim. Em uma manhã, realizaram exame de retinografia com inteligência artificial, os alterados ou com sinais de pé diabético de alto risco, foram submetidos à avaliação renal, cardiológica, bioquímica e angiológica e orientados pela atenção básica de saúde. Isso foi muito importante, porque com a digitalização e uma central de controle digital analisando todas as fases e estações na análise de tempo e quantidades. Na parte externa, teve uma área voltada para a detecção de novos casos diabéticos, com glicemia capilar para mais de 2.000 pacientes. E análise de risco de diabetes em 10 anos através do questionário do Find Risk, com avaliação nutricional individualizada e endocrinológica para casos novos de diabetes. Teve também uma feira de diabetes com vários estandes multidisciplinares de educação, com oficina nutricional, cuidados, saúde bucal, uso de insulina, oficina do pé diabético, entre outros serviços. Teve um aulão também no palco, que tinha um palco lá armado, um aulão de ginástica, com mais de 2 horas com aula de ginástica. E foi muito importante. Gente, esse mutirão é uma iniciativa muito importante da ONG Unidos pelo Diabetes, que é coordenada por Rafael, e que funciona e que hoje é replicado em várias cidades do país, em várias cidades importantes do país. Foi como ele falou, replicado em mais de 30 cidades do Brasil. Olha que orgulho pra gente. E a participação, como tá vendo aí nessa foto, do voluntariado. Muita gente que vai lá, voluntário, de graça. Sim, os atendimentos, tudo lá que as pessoas foram lá, foram recebidos, atendidos lá para esses exames, todos de graça. Não pagaram nada. O atendimento gratuito. Tudo. Isso é muito importante. E como ele falou, que a digitalização, a inovação tecnológica, é um grande avanço para o mutirão. Parabéns, doutor Rafael, parabéns a toda essa equipe, parabéns pela organização, pelo trabalho, pelos serviços, parabéns para esses voluntários que se disponibilizaram num sábado que era feriado, todo mundo podia ter ido para a praia, mas estava lá, servindo ao próximo, servindo às pessoas, não é? Muitos diabéticos, muitas pessoas vulneráveis, pessoas idosas, todo mundo sendo atendido. Isso realmente mostra que quando a gente quer, a gente realiza. Não precisa depender só do poder público. Claro que teve a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que foi muito boa, que é positiva essa iniciativa, mas a gente quer dizer que a gente quer aqui ressaltar o trabalho da ONG, que é uma ONG, e que foi muito bom. E é bom para Itabuna, porque isso é motivo de orgulho. Nossa cidade serve de modelo, de exemplo, um mutirão como esse, que já chegou no sábado, a 21ª edição de sua realização, sempre com sucesso. Parabéns a todos que fizeram esse mutirão. Barbosa. Inclusive tem um depoimento aí que o doutor Rafael recebeu hoje direto de Cancún. Vamos ver esse depoimento aí, Cássio? Olá, meus amigos da Bahia, em especial aí da nossa
maravilhosa região de Itabuna. Eu estou aqui no Congresso da Sociedade Europeia de Retina e Vítreo, na maravilhosa cidade de Cancún, e estou aqui para dizer para vocês, como presidente da Sociedade Pan-Americana de Retina e Vítreo, do imenso orgulho que nós, da Sociedade Pan-Americana de Retina e Vítreo, temos do Dr. Rafael e de todas as pessoas que trabalham para essa caminhada azul contra o diabetes nesse dia tão importante. A Sociedade Pan-Americana de Retina e Vítreo, ela se inspira muito e estimula os outros países a fazer a mesma coisa em toda a América Latina, para que tenhamos pessoas mais saudáveis, com menos diabetes em nosso continente. Então, um abraço a todos vocês, né? Uma boa jornada azul para todos, e aqui abrindo para vocês como é a nossa maravilhosa Bahia, Cancún, né? No Mar do Caribe, demonstrando que a saúde e o bem-estar é de fato o mais importante. Nós temos que lutar contra essa terrível doença que é o diabetes. Então, mova-se junto dessa caminhada azul. Um grande abraço a todos. Maurício Maia, presidente da Sociedade Pan-Americana de Retina e Vítreo, aqui de Cancún. Um abraço a todos vocês, meus amigos brasileiros. Ok, tá aí Dr. Maurício Maia, né, oftalmologista e especialista, direto de Cancún, homenageando aí ao mutirão do diabetes. Parabéns ao Dr. Rafael pela iniciativa. A gente sabe que esse é um trabalho único no Brasil. Começou em Itabuna, hoje está sendo já copiado por outras cidades aí grandes, mas começou em Itabuna, né, o mutirão azul, lutando aí contra o diabetes. Eu não gosto muito do termo unidos pelo diabetes, né, que parece que está todo mundo unido ali para cultivar o diabetes, né? Fica um termo meio dúbio. Eu prefiro dizer assim, ó, é a luta contra o diabetes. Mas é sugestivo o nome do projeto, que já é sucesso, né? Muitos anos em Itabuna. Quantos anos estão, né, já? O quê? 15 anos, né, o mutirão? 21. 21 anos já? 20 anos. A idade 21. Da TVI quase, né? 21 anos. Começou um ano antes da TVI. É. Parabéns aí ao doutor Rafael. 21ª edição. E a toda a equipe, né? Porque sozinho ninguém faz nada, né? Então o doutor Rafael, ele se cerca ali de pessoas competentes, começando ali pelos seus sócios, né, da empresa. Enfim, a cidade toda se mobiliza aí em prol desse evento, que é um evento muito importante, né? Era bom que houvesse de outras especialidades também, né, Toneco? Por exemplo, a gente só vê a mobilização maior do câncer de mama e do diabetes, mas poderia ter de outras, né? Nós tivemos aqui em Itabuna um mutirão também. Não, mas teve próstata. Também, não foi do câncer de próstata, né? Mas esse foi feito pela Igreja Batista, né? Quando o pastor Hélio, acho que era vivo, depois acabou. Não, mas foi um mutirão, você tem razão. Como um mutirão. Mas eles continuam praticando umas ações dessas, eu acho. Eu acho que tem que ter uma ação forte, assim como essa do diabetes, deve ter uma da próstata, do Papa Nicolau, porque muitas mulheres morrem aí com câncer de útero e ninguém fala isso, só fala do câncer de mama, né? Mas o câncer do colo de útero é tão grave quanto e também acomete muitas mulheres, principalmente hoje em dia, né? Então tem que ser muito cuidado com isso, tem que ter um mutirão mais, né, chamativo, chamando mais a atenção das mulheres aí. Por falar em Papa Nicolau, é bom lembrar que existe já uma vacina que dificulta essa doença. Então você pode, desde adolescente, já começar a tomar essa vacina. Porque hoje, Toné, a vida sexual é muito ativa, já começa cedo, né? Com adolescentes. Então tem que tomar essa vacina, né? Para evitar o câncer no colo do útero, né? E o câncer no pênis também do homem, né? Porque não é só a mulher que pega o câncer, o homem também pega. Então tem que ter muito cuidado. Porque... Mas o problema dos homens é o machismo. Não, eu acho que também não é só o machismo, viu, Toné? É falta de orientação. Porque a mulher, a mãe orienta a filha. Isso você pode ver, qualquer casa que tem uma filha mulher, um filho homem, a mãe não chama o rapaz para conversar, a mãe chama sempre a filha. E aí orienta ela das doenças transmissíveis e tal.
mas ninguém tem esse cuidado com o filho. É como se a figura do Mas homem... eles falam assim que isso compete ao pai, de pai para filho, né? Mas o pai também não fala, porque assim, o pai não quer inibir a vida sexual do filho, porque ele acha que o filho tem que ser macho, tem que pegar todas, né? Sociedade machista, né? É uma sociedade culturalmente machista. Aliás, não é a nossa sociedade, isso é o mundo, né, Toné? Se a gente for para países do Oriente, você vai ver que isso é mais sério do que aqui. Lá a mulher é proibida de tudo e o homem é liberado para tudo, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem uma cultura de, né, o homem também tem que ter cuidado e tal, a mulher é liberada, mas lá no Oriente não, mulher nada, o homem tudo. Agora, eu não sei como é que vive, né? A sorte é que tem prostituta lá também, porque a mulher lá não pode fazer nada e o homem pode fazer tudo. Mas se a mulher não pode fazer nada, como é que o homem vai fazer tudo, né? Esse é um problema. Mas a sorte é que vão mulheres de outros países morar lá e viram prostitutas, né? Por causa do dinheiro, por conta do dinheiro. Então, a sorte daqueles homens é isso, porque no Oriente a barra é pesada para a mulher, viu? Em alguns países, claro, né? Não são todos os países, mas alguns países, principalmente de religião muçulmana, onde predomina, né, a religião muçulmana, a mulher não pode fazer nada, a não ser a mulher casada, né, com seu marido. Fora isso, ela não pode fazer nada. Bom, vamos mudar de assunto aí. Qual o PQP agora, Toné? Agora, venezuelanos, Vamos falar dos venezuelanos, que enfim, né, aqueles índios venezuelanos... os parece que hermanos deixaram- dando problemas, continua de novo Itabuna realmente sendo criticada. Um grupo de venezuelanos que estavam aqui já tinha algum tempo, tinha mais de um ano, eu acho. Que a gente via sempre aí nos semáforos, nas ruas, pedindo doação, com aquelas placas, aqueles cartazes escritos, aquelas coisas mal feitas, pedindo, as senhoras com crianças nos braços, idosos pedindo dinheiro. E teve até muita confusão, porque quando eles chegaram aqui, eles foram acolhidos pelo poder público aqui. Eles foram para alugar uma casa, colocaram eles lá, era uma escola que não estava funcionando. Acho que foi na Mangabinha, se não me engano, e teve até uma confusão lá, uma briga que teve gente ferida, foi parar na delegacia, no hospital, uma confusão danada. Mas aí agora, um grupo foi embora daqui. Dizem que deportados pela prefeitura. Mas não foi bem assim. Vamos ver como é que tá. Mas a mídia toda, a notícia já correu, Barbosa. A notícia já tá na mídia nacional aí, rodando. Deportado, a prefeitura de Itabuna deportou um grupo de venezuelanos para Montes Claros, em Minas. Fretaram ônibus, colocaram os venezuelanos dentro e tchau. 41 venezuelanos, sendo 25 crianças, né, fazendo parte disso. E esse grupo chegou lá em Montes Claros, foi deixado lá na rodoviária, na madrugada de sábado. O motorista do ônibus foi ouvido pela guarda municipal e contou ter sido contratado pela prefeitura para transportar essas famílias até Montes Claros e deixá-las no terminal e vir embora. Ele fez a parte dele. Ele era motorista dessa empresa que era dono do ônibus, que fretou, que a prefeitura fretou e levou para Montes Claros. Um venezuelano que seria responsável pelo grupo relatou que eles estavam morando em uma casa. Eu falei sobre isso aqui, que era até na Mangabinha. Contou as despesas pagas pela prefeitura. Entretanto, os pagamentos foram interrompidos. Olha aí a confusão. E as famílias foram deixadas na rua. Já, segundo a prefeitura de Montes Claros, o grupo é composto de 27 crianças e 14 adultos, sendo 4 gestantes. Eles já estão no Brasil há 5 anos. Fugindo de quê? Do regime do ditador Nicolás Maduro. A prefeitura de Montes Claros já mobilizou a equipe de várias secretarias para acolher os venezuelanos. Mas o que é que diz a prefeitura de Itabuna? A prefeitura divulgou uma nota explicando que os líderes do grupo que pediram para ir embora, que não queriam mais permanecer aqui. Com essa decisão, os líderes, inclusive, solicitaram à prefeitura a cessão de um ônibus. Foi eles mesmos que pediram. Só que a prefeitura, com o apoio do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, a Delegacia da Polícia Federal em Ilhéus, fez tudo direitinho.
e pediu, inclusive, um documento para ser assinado pelo líder do grupo. Esse líder do grupo assinou. Os caciques assinaram, porque eles são indígenas, se não me engano. São povos originários. Assinaram um termo de declaração junto à equipe técnica do POP, Acolhimento do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, confirmando o desligamento voluntário. Aí está a briga entre a Prefeitura de Itabuna e a Prefeitura de Montes Claros. Que a bomba agora, abacaxi, chegou lá. Mas se foram 40 e tantas pessoas, eles não foram. Se alguém não quisesse, não iria. Não, não quero ir, não vou. Mas Inclusive, a gente está mostrando imagem, Toné, do ônibus escolar aí carregando a turma aí. Um ônibus escolar, hein? 45 pessoas. 45 ou 41? Ônibus. 45, se não me engano. Mas tá uma briga, Barbosa, porque mas eu acho o seguinte, tem uma coisa errada aí. E por que a Prefeitura de Itabuna não informou ao pessoal de Montes Claros que estava indo esse ônibus? E que eles pediram especificamente para ir para lá. Se não me engano, lá já tem um grupo lá. Um ou vários grupos já estão lá. Já estão sediados lá. Então eles pediram para ir para lá. Especificamente para Montes Claros, aqui no norte de Minas. Então a prefeitura fretou um ônibus, botou ele lá, pediram um documento para eles assinarem, o líder assinou, as lideranças lá, a liderança desse grupo, assinaram, dizendo que eles que estavam pedindo para ir. Agora tem alguns deles que dizem assim, eles estavam no olho da rua, porque era uma casa alugada que eles estavam, que a prefeitura destinou para eles, uma casa lá, condições horríveis, de higiene inclusive, e todo dia diz que tinha conflito. Os moradores já estavam realmente pedindo até que retirassem eles dali, que todo dia tinha uma confusão. Todo dia uma briga, um conflito, entre eles mesmos lá brigando. Ainda bem que eram entre eles. Estão dizendo que a casa era alugada e a prefeitura não estava pagando e que os donos proprietários do imóvel estavam pedindo imóvel e ia pedir para os venezuelanos saírem, jogar na rua. O que a prefeitura fez? Conseguiu um ônibus que eles pediram, segundo a prefeitura de Itabuna. Eles pediram para ir embora. Para alguns eles foram deportados. A prefeitura jogou eles lá no ônibus e mandou para lá, para Minas. Ninguém sabe. Agora, que devia ter sido feito também um aviso, uma comunicação, faltou uma comunicação entre a Prefeitura de Itabuna e de Montes Claros. O pessoal que está aqui da Venezuela, venezuelano, estão pedindo para ir embora para Montes Claros. E nós estamos enviando eles, encaminhando eles, tal dia assim, no ônibus, tal. Pronto. Aí se Montes Claros não quisesse receber, dizer, não, aqui não. Aí já é outra história. Aí tinha que chegar para a liderança do grupo e falar, olha, eles não querem vocês lá, vocês querem ir para onde? E faltou a Prefeitura de Itabuna isso. Eu acho que questão burocrática, isso era importante. Mesmo que foi a pedido do grupo. Foi o grupo que pediu para ir embora. Vamos ver agora no que vai dar. Só sei que estão lá, já estão em Minas. Tiraram esse problema daqui. O problema agora é com os mineiros. Vamos lá, a bucha agora tá para lá. Ok, Toné. Bom, semana passada até entrevistei aqui uma venezuelana, né, que estava em Serra Grande realizando um evento para os indígenas lá. Foi um evento muito bacana. E esse grupo faz parte, parece que são indígenas, são povos originários lá, né? Exatamente. Olha, eu até perguntei a ela, né, o que estava levando esse povo a sair da Venezuela, né? Porque é um país socialista, onde se prega, né, o socialismo, igualdade para todos. E parece que o pessoal... Lá é ditadura, ô Barbosa. Mas o socialismo prega igualdade para todos, né, Toné? Então tinha que ser todo mundo igual na Venezuela, né? Mas, assim, infelizmente só o presidente é rico, né? A maioria é pobre, a maioria lá é igual mesmo, é tudo pobre. Rico lá, só o presidente e os amigos dele. Mas os Estados Unidos que vai acabar com isso, viu? A qualquer momento vai invadir a Venezuela aí. Olha, gente, o ministro do Trabalho, Marinho, defende acabar imediatamente com essa agenda dos 6 por 1, ou seja, o trabalhador brasileiro não pode trabalhar 6 dias na semana, tem que ser no máximo 4 por 2. Então vamos ver aí o que o ministro fala aí na internet. O que leva a isso é a ânsia da concorrência de quem pode mais.
Então não tinha no Brasil funcionamento de mercado às 24 horas. Veio alguém que falou, se eu abrir esse horário, vai ter um nicho de mercado. Abriu. O concorrente sente na obrigação também de fazê-lo, porque senão vai ficar para trás. E aí essa insanidade do dinheiro levou a um costume perverso que está escravizando a sociedade brasileira. Mas na certeza de que a jornada 6x1, nós precisamos planejar para virar essa página. Para acabar com 6x1. E é preciso, junto com ela, conduzir para a redução da jornada máxima no Brasil. Esse é o meu pensamento, e vocês já ouviram o presidente Lula falando sobre isso, da posição favorável de que nós tenhamos que construir as condições para acabar com 6x1. Então é isso aí, né? Agora é complicado, enquanto outros países, né? As pessoas estão brigando para trabalhar mais, aqui a gente está brigando para trabalhar menos. A reduzir a jornada. A reduzir a jornada. Complicado. Eu reconheço que o trabalhador brasileiro ele ganha muito mal, muito pouco. Isso é verdade. Tinha que ganhar melhor. Agora, trabalhar menos, eu já não concordo. Porque é assim, gente, ninguém trabalha 6x1 o ano inteiro. Tem dia de folga, né? Geralmente quem trabalha sábado, folga na segunda. Os próprios sindicatos regulam isso no Brasil. Eu acho que não era o caso do governo estar tentando interferir, né, na relação trabalho-patrão-empregado. Eu acho que quem tem que regular isso são os próprios empregados, que negociarem aí com seus patrões. Porque o empregado, quando ele é bom, o patrão não quer perder. Por isso que todo trabalho que eu tive, desde a minha adolescência, comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos eu já trabalhava. Então, assim, eu sempre lutei e batalhei para ser o melhor naquilo que eu fazia. E aí, todo trabalho que eu estava, quando eu ameaçava sair, o patrão que não queria deixar, olha, não, você não pode sair, vamos conversar. E aí negociava um ganho a mais, alguma coisa a mais para mim permanecer ali. Quando não dava para mim, eu falava, não, eu não quero. Eu nunca fui demitido de um emprego. Eu sempre pedi para sair. Graças a Deus, né? Então, tudo aquilo que eu faço, eu procuro fazer bem feito. Seja onde eu estiver. E aí, para quem eu estiver trabalhando, ele vai ver, né? Pô, se esse cara sair, vai fazer falta aqui. Então, é aí que você negocia, é aí que você tem um poder. Os maiores países do mundo, né, os países de primeiro mundo, o trabalho se regula assim, com qualidade. Ninguém quer perder um bom empregado, ninguém quer perder um bom profissional. Então, quando você é bom naquilo que você faz, cada vez melhor, se especializando mais, você exige mais, você bota a sua banca, você fala, ó, se não me pagar isso que eu preciso, eu vou sair. Eu trabalhei aí na emissora ali, hoje TV Record, né? Trabalhei ali 12 anos da minha vida. E sempre que eu pedia para sair, o pessoal me segurava. Não, rapaz, não saia não, o que é que você quer? O que é que você precisa? E aí eu negociava. Sempre foi assim, nunca negociei através de sindicato. Sindicato nunca me usou, graças a Deus. Eles até me perseguiram, mudaram até a nomenclatura do meu trabalho. Contra até a Constituição, né? Mas paciência. Mas eles nunca me usaram como massa de manobra. Eu me defendia com a minha qualidade, a confiança que eu tinha no meu trabalho. Eu falava, se não me pagar mais, eu saio. Assim como saí, em 96 eu saí e fui embora para São Paulo. Trabalhei lá em emissora de rádio, televisão. E depois fui chamado para voltar. E voltei nas condições que eu queria. Então eu entendo dessa forma, né? Eu entendo que quem regula esse mercado é o próprio funcionário, o próprio profissional, quando ele é bom. Quando ele não se garante, quando ele não é bom, e aí tem gente que fala assim, eu finjo que trabalho porque eles me pagam muito mal. Esse é mau caráter. Ele, além de ser um péssimo profissional, ele é mau caráter. Porque ele está ganhando um dinheiro que ele acha que é pouco e ele não está trabalhando porque acha que ganha pouco. Então ele é mau caráter. Você tem que fazer a sua parte e exigir que o patrão faça a parte dele. Olha, eu me dou o máximo aqui e procuro fazer o melhor. Você pode me pagar melhor? Não, então tchau. Eu acho que a pessoa que tem caráter, hombridade, seriedade, ele age dessa forma.
Agora, fingir que está trabalhando, isso é coisa de mau caráter, né? E ficar se escondendo atrás de sindicato, isso é outra coisa que eu não admito. Eu fui convidado várias vezes para fazer parte de diretoria de sindicato, sabe para quê? Eles falavam assim, você nunca vai ser demitido. E eu falava, mas eu nunca fui demitido e nunca vou ser demitido, sabe por quê? Porque quando estiver ruim para mim, quem vai pedir demissão sou eu, quem vai perder é a empresa. Vai perder um bom profissional, porque eu nunca faltei um dia, nem doente eu faltava. Eu trabalhava até com febre, né? Então, ninguém tem o que falar de mim, graças a Deus. E nenhuma empresa nunca precisou me demitir, só quando eu pedi para ser demitido, né? Bom, gente, olha, você que cria pet, aqueles cachorrinhos bonitinhos, principalmente, né? Atenção para essa notícia aí, viu? Aquela cena do cãozinho feliz na janela do carro, né, com a boquinha aberta ali, o vento entrando. Eles adoram. Eles adoram, mas saiba que é proibido, viu? Se você faz isso, está colocando em risco a sua família e o seu pet. E mais, transportá-lo assim, sobretudo em longas distâncias, Toné, gera uma infração de trânsito, sujeito a multa previstas em lei, né, com o fim aí dessa medida, né, tende aí a proteger mais os animais. Segundo os médicos veterinários, isso pode trazer também problemas na audição do cachorro, viu? No ouvido do animal. Mas eles adoram ficar na janelinha, né? Ó, com o fim do ano chegando e as férias aí em vista, né, muita gente se programa aí para passear com o seu cachorrinho, né? Mas a segurança, gente, é a prioridade. O transporte... na estrada é loucura. O transporte deve ser feito com equipamento adequado, caixa de transporte, cinto de segurança. Cadeirinha para pet, viu? Que tem isso também. Eu nem sabia, viu, Toné? Tem a cadeirinha. Sim, tem. Alerta o médico veterinário, né, Aline Quintela, que é coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Unifac Salvador. Ela reforça ainda que a primeira providência antes da viagem é consulta veterinária para avaliar as condições de saúde do animal. Cães ou gatos e outros pets jamais devem ficar soltos dentro do veículo. Eles devem viajar no banco de trás, preso pelo cinto de segurança, específico aí para os animais, né? Em caixas de transporte. Também é proibido levá-lo na parte externa de uma picape. Tem muita gente que põe os cachorros na picape, né? Na hora quando faz mudança, vai cachorro, papagaio, gato, vai tudo. Vem pro caminhão de frete. É complicado. Eu acho bonitinho o pet na janela também, mas nunca... até no centro da cidade, na área urbana, mas com toda a segurança. Uhum. Mas na estrada, não. Eu viajava com o meu, para pôr seguro, tudo, mas não, de jeito nenhum. Que na janela, não. Tem que ter muito cuidado. Bom, gente, então tá dado o recado aí para você que tem pet, né? Cuidado, porque pode gerar multa, viu, de trânsito. E é um risco, né? É uma questão de segurança também. Não é só para pet, para todo mundo, é loucura. Às vezes porque o cachorro pode latir, ficar nervoso. Pular a janela, né? Pular a janela é terrível. Olha, gente, após desaparecer na sexta-feira, agora, dia 14, o padre Alessandro da Silva Lima, 44 anos, foi encontrado morto neste sábado, dia 15, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. O corpo estava enrolado em um tapete e apresentava cortes profundos no pescoço e graves lesões na cabeça causadas por golpe de martelo. De acordo com informações da Polícia Civil, o padre foi assassinado dentro de casa. Posteriormente, o cadáver foi levado pelos autores até o local onde foi abandonado. 2 homens foram presos como suspeitos e já confessaram o crime. Os suspeitos foram detidos depois que a polícia, né, do setor de investigação SIG, os viram discutindo pela cidade no Jeep Renegade, o Jeep que pertencia ao padre. Foi latrocínio então, né? Os agentes apreenderam em face, né, em posse aí de um martelo e pertences pessoais do padre. Terrível, né, Toné? As pessoas, não é porque é um padre, né? O padre não difere muito dos demais seres humanos, né? Todos merecemos respeito, né? Mas sujeito à insegurança pública do país, né? Mas como qualquer um mortal. O que chama mais atenção é porque um padre geralmente tem uma vida mais recatada, vive mais na igreja, né? Agora, infelizmente, com a questão do celibato, também muito padre é levado ao homossexualismo, também tem isso, né?
Não sei se é o caso dessa morte, até agora ninguém falou nada, ele apenas confessou o crime. Talvez surja alguma versão depois do porquê que levou isso, né? Mas geralmente o padre acaba ficando mais vulnerável, porque... Barbosa, você entrou num ponto aí muito interessante, a observação. Que no caso do padre, aí ele é levado mais até o lado do homossexualismo. Já no caso dos evangélicos, dos pastores, geralmente são obrigados a casar. São as mulheres, porque eles podem casar, né? Eles podem ter Podem relação. não. O indivíduo, para ser um pastor de uma igreja, Toné, ele tem que ser casado, ele não pode ser solteiro. Se ele for solteiro, ele é induzido a casar logo. Porque o pastor, ele solteiro, ele vai acabar se engraçando por uma fiel da igreja, né? Vai acabar tendo um caso. E isso é pecado perante a Bíblia, né? Perante a Deus. Então você não pode... Então é melhor que ele seja logo casado. Você não pode né? adulterar, você não pode, né? Cometer o adultério, você não pode namorar com uma pessoa que às vezes tem um namorado, tem uma noiva, um noivo. Então você é levado ao casamento logo, porque você é casado, você vai se comportar, a sua mulher vai estar do seu lado, né? Então não há esse problema. A igreja, isso foi criado lá atrás, da época de Constantino, né? Que a igreja começou a adquirir muitos bens, porque naquela época, Toné, existiam as cruzadas, que eram guerras, eram verdadeiras guerras, né? Os cristãos lutavam contra os muçulmanos, que por sua vez lutavam contra os mongóis da China, né? Levavam anos e anos lutando. A guerra era para dominar o mundo. Quem ganhava aquela guerra ia dominando o território, né? E Constantinópolis era a terra mais desejada pelos muçulmanos. Constantinopla. Constantinopla, perdão. E aí, o que aconteceu? O Constantino, né, amealhou muita riqueza para a igreja, né, muito ouro. Então, naquela época, eles começaram a ter essa visão. Olha, o padre ele vai acabar casando, a gente vai ter que dar isso como herança, e como é que a igreja vai administrar isso, né? E aí, começou essa história do celibato. O padre não pode casar. Mas eu acho que isso já devia ter sido alterado há muitos anos. Será que ele não pode adquirir bens, não? Tudo Não. é em nome da igreja, né? O certo seria a igreja católica, Toné, fazer como a igreja evangélica. A igreja evangélica, ela registra o indivíduo como um funcionário. E ele passa a receber um salário. Ele pode se aposentar, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele sair da igreja demitido, ele tem direito à indenização. Então, muitas igrejas agem dessa forma, né? A maioria. A igreja católica, por sua vez, não faz isso. O padre passa a morar num convento, às custas da igreja. A serviço de Deus, né? A serviço de Deus. Mas o dinheiro corre dentro da igreja, só não corre no bolso do padre, né? Mas como você citou aí, esses bandidos que foram presos, com um Jeep Renegade, era do padre? Segundo a polícia, que era. Geralmente Deve ser assim, da igreja, né? O padre não tem nada, né? Tudo é da igreja. Onde ele chega, ele recebe carro, recebe casa para morar, recebe tudo, né? Pode ter uma doação para a igreja, né? E se ele sair, ele em nome deixa da tudo igreja, na igreja. não é em nome dele, pessoa física, Não, acho que não. Não pode. A igreja evangélica é que você pode. O pastor, ele pode adquirir um carro com o dinheiro dele, porque ele ganha um salário. Em nome dele. Em nome dele, Mas a igreja católica não. Agora, é errado, porque a igreja católica arrecada muito mais dinheiro do que a igreja evangélica. E não demonstra, por quê? As igrejas são menores, são pequenas, quase não cabe ninguém, né? Muito pequena a igreja católica. E o dinheiro todo vai para Roma. Então é o contrário. Vaticano. Vai para o Vaticano, né? Porque o Vaticano tem um banco, Barbosa. Pois é, onde até o nosso... Que às vezes teve alvo de corrupção. O nosso presidente tem muito dinheiro lá no Banco de Roma, uma confusão sabia? danada. Você sabia que o presidente Lula tem muito dinheiro lá na conta... No Banco do Vaticano? Mas ele, pessoa física? Pessoa física, É um dos que mais deposita dinheiro lá, a informação que a gente tem. Porque para quebrar o Banco do Vaticano, mas foi alvo de corrupção, viu? Como todo lugar que tem dinheiro, deram, né, Toné? um baque grande lá, um presidente lá do banco. Todo lugar que tem dinheiro tem problema, né? E isso aí não é diferente. E principalmente a Igreja Católica canaliza o dinheiro do mundo inteiro para lá. Então é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, né? Eu acho que deveria se fazer uma reforma na Igreja Católica, eu acho que já é hora, já passou da hora, né? Entramos papas aí revolucionários, como o Papa da Argentina, mas não fez isso. Tinha que ter essa revolução. Olha, a partir de agora, vamos acabar aí com a prostituição dentro da igreja. Porque o padre que não é homossexual, ele acaba tendo caso com freiras dentro da igreja, dentro dos conventos. Então vamos acabar com isso.
casa com quem você quiser, né? Vai ter sua casa, vai ter seu salário e acabou. Mas a Igreja Católica, quando se trata de dinheiro, quer manter essa coisa, né? Infelizmente. E esse negócio de celibato é um negócio muito conservador. Acho que não é por aí. Eu sou católica, mas eu acho que celibato, eu acho que não Você vê precisa. agora, recente, teve um caso de um padre que estava com a moça noiva dentro da casa dele 2 dias, escondida, né? E o noivo foi lá e viu ela dentro do banheiro sem roupa. Então, isso é um absurdo. Não é melhor que fique oficial, casa, né? Quer casar, casa. Não é proibido o padre casar, né? Não é pecado. O problema é a doutrina da igreja, só isso. Ô, Toné, o tempo está acabando, vamos falar de futebol, né? Vamos falar de futebol, mas ainda tinha uma coisa aqui, rapidinho aqui falar, Barbosa, que a Polícia Civil de Ilhéus pediu mais 30 dias de prazo para concluir um inquérito do triplo homicídio das mulheres lá. Alessandra Oliveira Suzá, Maria Helena do Nascimento e da estudante Mariana Bastos. Aí a Polícia Civil já tinha pedido um tempinho e agora pediu mais 30 dias de prorrogação para concluir a investigação. Aí fica difícil, né? Mais tempo, até agora não conseguiram. Foi em agosto esse crime. Setembro, outubro, novembro, mas 3 meses. E ainda ainda pediram agora mais 30 dias, quer dizer que vai até dezembro. Pois é, polícia essa que quando... E só tem esse tal de Thierry, que diz que uma hora ele confessa, outra hora volta atrás, ninguém sabe se foi ele o culpado. Quem gosta muito desse assunto que não está aqui hoje é a Pérola, que está bem por dentro disso. Pois é, polícia civil essa que quando a polícia militar prendeu esse indivíduo, né? A polícia civil se arvorou, foi para a rede social dizer que aquilo foi fruto de uma investigação. Eu duvidei, porque se fosse fruto de investigação, quem prendia seria a polícia civil que investigou e não a polícia militar. Então achei estranho essa declaração, né? Muito precipitada. E agora você vê que está precisando investigar mais. Pediram mais 30 dias. Eu tenho a minha própria teoria, né? Eu já disse aqui, eu acho que não é impossível um cara matar 3 com a faca. A minha eu também tenho essa teoria, eu concordo com você, Barbosa, eu acho que teve mais de um. Não, eu já acho o contrário, eu acho que não precisa ter mais de um. Não, você fala que acha que foi uma pessoa só. Uma pessoa só. Eu E outro dia eu vi um policial concordar comigo. Ele falando numa rádio, não me engano, não sei se foi numa rádio, ele tinha a mesma teoria que eu. Ele é policial, ele é perito da polícia, inclusive, né? Então, a minha linha de investigação, Barbosa, eu não sou policial, né? Eu estava na linha certa. Eu acho que pode acontecer, sim, de um indivíduo só matar 3 mulheres, principalmente amigas e mãe e filha, porque existe uma tendência natural da mãe defender a filha ou da filha defender a mãe. Então, ali você já tem 2 vítimas muito próximas do matador. Né? Se ele está em poder de uma, a outra vai se aproximar. A outra não vai ficar olhando a mãe ou a filha morrer. Então as 2 estariam muito próximas ali e levariam facadas simultaneamente ali. Né? Aí sobraria uma terceira pessoa. Se essa terceira pessoa foi a primeira que ele tentou matar, as 2 também se aproximariam dessa terceira pessoa. Porque as 2 não iam permitir que uma fosse atacada. Então essas 2 acreditariam que poderia defender a terceira amiga. Então essas 2 se aproximariam do vagabundo, do matador. E você próximo ao matador que porta uma faca, rapidamente ali ele pode furar 1 ou 2 ou 3. Tem que ser um super-homem, né, Barbosa? Não precisa ser um super-homem, né? Qualquer pessoa armada... Alguém ia ter pelo menos correr, gritar alguma coisa, Barbosa, que isso? Só se fosse covarde, mas quando você é amigo de verdade, você não corre, você vai pra pedir socorro? Não, você vai pra cima, vai pedir socorro a quem? Num lugar ermo, que não tem ninguém, Toné. A tendência, se você é amiga de verdade da pessoa e não é covarde, mas veja bem, peraí, Barbosa. Nessa investigação, nessas perícias, houve luta corporal? Alguém teve que se defender. Botou a mão, foi em cima, deu um tapa, arranhou, alguma coisa. Com a palavra aí, né, a polícia de Ilhéus. Então, pelo menos a polícia técnica. Foi o que eu disse aqui, logo quando aconteceu o crime. A polícia tinha que fazer, junto com o réu confesso, né, tinha que fazer a simulação. Tinha que fazer a reconstituição do crime, para ele mostrar como ele matou.
E elas não foram mortas naquele local. Depois ele arrastou ela, botou tudo em fileira, assim, tudo direitinho. Pois é. Sei não. Então tinha que haver essa reconstituição para ele mostrar como foi que ela se aproximou dele, ou como foi que ele se aproximou delas, e como foi que ele cometeu o crime. A polícia de Ilhéus está omissa nesse sentido, até agora não veio a imprensa para relatar tudo, se houve essa reconstituição, qual o parecer da polícia técnica, enfim. Né? O mais importante é a polícia técnica. Vamos aguardar aí para ver. Olha, gente, vamos falar de futebol agora. Virando a chave, vamos falar do Flamengo? Antes do Flamengo, né, nós tivemos uma rodada final de semana, que é uma rodada assim para tapar buracos, né? Nós tivemos o Palmeiras jogando para cumprir uma tabela que já tinha... Um jogo atrasado e o Flamengo também. O Flamengo também. E tivemos o Bragantino jogando com o Atlético Mineiro, um jogo antecipado, porque na data prevista para esse jogo, o Atlético Mineiro vai estar disputando a Sul-Americana, lá no Paraguai. Então, não poderia jogar nessa data. E o jogo foi antecipado. O Atlético se deu mal, porque a cabeça do atleta agora está numa final, não está mais no Campeonato Brasileiro. E aí perdeu por 2-0 para o Bragantino. Já o Santos, que ele lutava para sair da zona de rebaixamento, e conseguiu vencer o Palmeiras, que era um dos favoritos ao Campeonato Brasileiro, por 1-0. Com essa vitória, o Santos sai da zona do rebaixamento, coloca o Vitória, aqui da Bahia, o nosso Vitória, né? E ao mesmo tempo tira a chance do Palmeiras ganhar o título. Já eu explico por quê. E o Flamengo foi a Recife, pegou o Sport rebaixado e ainda teve a sorte de ter 2 jogadores expulsos do Sport. Com isso, o Flamengo deitou e rolou e fez o dever de casa, não fez mais do que a obrigação. Um time grande, de uma folha de 40 milhões de reais, vencer um time de uma folha de menos de 2 milhões de reais, que é o Sport. Então não fez mais do que a obrigação, mas deu uma goleada. Poderia ter sido econômico, né? Mas não. Deu uma goleada, a torcida não tem o que reclamar. 5-1 Flamengo. Com esses resultados, o Flamengo agora abre uma diferença de 4 pontos para o Palmeiras, né? É um time favorito ao título. Se era favorito antes, agora é um favoritaço. Por quê? Porque os adversários que o Flamengo tem pela frente agora são adversários menos duros do que o Palmeiras vai ter, com exceção do Vitória, que o Palmeiras pega em casa, e o Palmeiras pega o Vitória também rebaixado praticamente, o time está ali já na zona do rebaixamento, né? E o Palmeiras vai jogar completo dessa vez. Contra o Santos jogou com o time reserva, mas com o Vitória vai jogar completo. E o Vitória não tem chance de ganhar do Palmeiras completo lá em São Paulo. Se acontecer isso, vai ser uma zebra, né? Bom, dito isso, o Flamengo, com um plantel que tem, pode botar nos próximos jogos aí, antes da decisão da Libertadores, pode jogar só com o time reserva e manter essa diferença aí para o Palmeiras. Mesmo o Palmeiras ganhando do Vitória, o Flamengo ganhando aí do Fluminense. Depois o Flamengo joga com outros adversários, né, menos duro. Vai ficar aí na margem de 3 pontos aí à frente do Palmeiras até o fim. Eu não tenho dúvida disso. O Flamengo não é qualquer time, não é um timezinho qualquer que está disputando o título. É um time que tem estrutura, tem lastro, tem 2 times para botar em campo. Tem um técnico bom e não vai perder essa oportunidade agora de sair da frente do Palmeiras. Eu acho que com essa derrota de ontem aliás, de domingo, né, de sábado, para o Santos, o Palmeiras dá adeus ao Campeonato Brasileiro. Ele só pode tentar agora a Libertadores, porque é um jogo único contra o Flamengo. E aí seja o que Deus quiser, né? Mas o Campeonato Brasileiro está muito aquém do Palmeiras depois dessa derrota para o Santos. Mas o Flamengo ainda tem jogo com o Fluminense aí pela frente, quarta-feira. É um clássico, né? É um clássico. E o Fluminense é enjoadinho, não é? É um time bom também, né? É um time bom. Mas aí é um clássico carioca. É um clássico carioca. É carioca, né? Mas vale pontos, né? Vale. Então, mesmo que o Palmeiras ganhe do Vitória, que vai ganhar, né? E o Flamengo venha perder aí do Fluminense, mesmo assim o Flamengo continua em vantagem, né? Porque o Palmeiras já perdeu uma, então o Flamengo continuaria na vantagem. E o título está na mão do Flamengo. Eu acredito dessa forma. Agora, eu acho que o Flamengo não perde para o Fluminense, não. Na pior das hipóteses, um empate. Apesar do Fluminense ter um time bom. O jogo vai ser o quê? No Maracanã, bom. Acho, não? Maracanã? É, Maracanã.
O Fluminense não tem campo, né? Não tem campo, pois é, mando de campo pode ser do Fluminense, mas o mando de campo lá deles, do Flamengo, é Maracanã, eles não tem campo, né? Não tem campo. Então, tanto faz ser mando de um como mando de outro, o jogo vai ser no Maracanã. Não tem outro lugar. Até que construa o Ninho do Urubu, né? Até lá, o mando de campo do Flamengo é o Maracanã. Mas o Flamengo ainda tem umas coisas pesadas pela frente, tem Mirassol pela frente, ainda tem jogos difíceis. Tem jogo em casa, tem jogo fora. Olha, O Palmeiras tá fácil essa rodada aí agora. Porque vai jogar o quê? Contra o Vitória. O Vitória tá lutando com o Santos, né? Estão colados ali. Um cai, outro cai. Aí vamos ver. O Santos entrou na zona de rebaixamento agora, né? O Vitória tá um pouquinho acima. Segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, o time carioca, o Flamengo, tem 72% de chance de ficar com o troféu do Campeonato Brasileiro neste momento. O número representa um crescimento de 28% em relação à última amostra. O aumento exponencial do Flamengo se dá muito pela derrota do Palmeiras para o Santos, como eu disse aqui há pouco, né? Antes favorito ao título. O time do Verdão, né, aparece agora com 26% só de chance de terminar o campeonato na liderança. Caiu aí quase 30% na opinião dos apostadores. Sem jogos atrasados para fazer, o Cruzeiro não entrou em campo no final de semana, mas segue sonhando com a taça. O Cruzeiro ainda tem chance, viu, Toné? É pouca, é verdade, mas tem. Tá em terceiro lugar? O time treinado por Leonardo Jardim caiu 0,3 pontos percentuais no ranking e tem agora 1,4% de chance de título. Para o Cruzeiro ganhar, seria necessário Flamengo e Palmeiras seguirem perdendo aí até o fim do campeonato e o Cruzeiro ganhando todas. Essa é a verdade. Então seria quase um milagre no futebol, né? E milagre no futebol é difícil acontecer. Então vamos lá. Lembrando, viu, Barbosa, que amanhã tem amistoso Brasil e Tunísia. Amanhã, seleção brasileira. Amanhã tem mais um jogo do Brasil que ganhou de 2-0 do time da seleção africana. O Senegal. Senegal. Foi um bom jogo, tecnicamente, taticamente, né? O técnico está mostrando... E os senegaleses são bons. O técnico brasileiro está mostrando que está dando uma cara já ao futebol brasileiro. O jogador... Mas ainda está em fase de teste, né, Barbosa? O jogador do Chelsea, ex-Palmeiras, tem sido o amuleto de sorte aí do técnico da seleção brasileira, o Estevão, que fez o primeiro gol contra os africanos desse último jogo. Tem marcado em todos os jogos. No Chelsea também ele está bem. Aliás, o Chelsea hoje tem 2 grandes jogadores e os 2 são brasileiros, né? Estevão e João Pedro. Então, os brasileiros estão bem na fita aí. Estão melhorando a sua performance, o Estevão principalmente. Quem está sendo uma decepção é o Endrick, que está no Real Madrid, nunca mais esteve na seleção. Mas agora diz que vão emprestar ele para ir. O Real Madrid vai emprestar o Endrick para um time do futebol inglês, provavelmente. E vai pagar parte do salário dele para manter esse jogador em atividade. Eu acho que o problema do Endrick, é bastidor. Porque ele entrou muito bem no Real Madrid, entrou jogando bem, fazendo gols, a torcida se apaixonou por ele e o Ancelotti, que hoje está na seleção, barrou ele. Então alguma coisa aconteceu lá nos vestiários que a gente não sabe. Na seleção também, você lembra que ele estava com o Dorival Júnior, marcando gol na seleção e o Dorival barrou ele. Então tem muita coisa que está acontecendo no vestiário que a torcida não fica sabendo. Eu acho que o Endrick é meio marrento, eu acho que viu que não era tão difícil quanto se falava jogar na Europa e chegou lá e quis botar a banca. Só que ele está no maior time do mundo no momento, que é o Real Madrid, cheio de estrelas e com dinheiro para contratar quem eles quiserem. Então lá ele é apenas mais um, né? Mas é uma pena porque prejudica até a seleção brasileira. O Endrick poderia ser o menino da próxima Copa, mas infelizmente está sendo barrado lá. Espero que no próximo time que ele vai jogar agora emprestado, que ele consiga se sair bem, né? Vamos ver. Pois é, Tonel, o programa está chegando ao final, né? Tem mais um PQP aí? Não, no final só quero lembrar que ainda tem o final da Libertadores, que é no dia 29 de novembro. Brasil e Palmeiras. Agora, não sei porque que é no Peru. Se é final entre clubes brasileiros, devia ser no Brasil. Tonel, mas eles querem seguir o modelo da Europa. Mas a FIFA, por que no Peru? Mas eles querem seguir o modelo da Europa. A Europa é assim, cada campeonato, eles elegem um país. Então, por exemplo, a Champions League, às vezes é jogada na Alemanha,
a final. Às vezes é jogada na França, às vezes, entendeu? A Champions League é assim? Na Europa, os grandes campeonatos são feitos assim. Então, aqui eles querem fazer a mesma forma. A final sempre ser um país diferente. Para quê? Promover o turismo. Né? As pessoas não vão lá só para ver Flamengo e Palmeiras. Vai conhecer um país, uma cultura diferente. Né? Mas mesmo assim, em termos de... Agora, não, eu acho que não é justo. E é outra coisa, engrandece o futebol. Porque a ideia não é só o futebol para o Brasil ver. Eles querem que a Europa veja, que o Japão veja, que a China veja. Então a China não vai ver só 2 times brasileiros jogando como se fosse um campeonato brasileiro. Eles vão ver 2 times jogando, são 2 brasileiros, mas estão em outro país. Então é uma competição internacional, entendeu? Por exemplo, nós tivemos outro dia aí a Champions League sendo decidida por 2 times ingleses, mas estava sendo jogado na Alemanha. Então você tem essa conotação de Copa, de coisa diferente. Eu acho que é válido, sim. Independente se tem 2 brasileiros, 2 argentinos. Você lembra quando foi River e Boca? Eles foram jogar na Espanha, né? E oportunizaram as pessoas de lá, os argentinos que moram lá, torcerem lá de pertinho, né, por 2 times argentinos. Mas eu acho que o Flamengo tem chance e tem um campeonato brasileiro pela frente. Todos os 2 times, né? São realmente os melhores. O melhor do campeonato brasileiro ou é o Flamengo ou é o Palmeiras. Por enquanto, e vamos à Libertadores também, Flamengo e Palmeiras. Isso é muito motivo de orgulho para nós, para o futebol brasileiro, né? Com certeza. E sem Neymar, que não precisou de Neymar para nada disso aí. Você tá contra Neymar mesmo. Não, só não gosto. Não. Tá certo. Olha, gente, hoje a Pérola não esteve aqui, né? Mas eu espero que amanhã ela esteja aqui com você, tá bom? Vem aí o quadro Alerta Cidade com Denilton Santos. E amanhã eu volto, mas você volta na quarta, né? Na quarta. Boa tarde a todos. Até a próxima TVI, 20 anos. Obrigada, Barbosinha, pela sua participação hoje aqui no programa, viu, Barbosinha? Obrigada. Obrigado, Toné. Obrigado. Me convide sempre que eu volto. Cássio, corta para essa aqui, Cássio. Você tem que encerrar o programa aqui, né, Cássio? Vem aí, Denilton Santos, o Alerta Cidade, e a gente volta amanhã. Até lá. E à tarde tem a segunda edição, viu? Com Joab Paiva aí, ao vivo, às 17 horas.